Estamos em mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram. Eu sou Mário Espesiano, vamos que vamos numa noite espetacular aqui nesse podcast. Um salve aí pra galera que já está na live aí, os nossos amigos aí, Amarelândia, o Silvio, o Sacramento. Aliás, galera, antes de eu passar aqui pra vocês, sabiam que eu participei de uma live essa semana também, falando de Roxin, de targets, como cascatear a estratégia da empresa pra galera ali. Um abraço pra galera da Fábrica Escondida, obrigado pelo convite, foi demais, eu destruí e eles deram uma moral pra gente ali. Falei tudo que não podia, confere seja lá depois. Seja o melhor, ele tá inspirado pelo Semenzato. Exatamente, seja o melhor. Não, mas eu fui lá e falei a real que acontece nas empresas, como de costume, como um bom crítico, crítica. E nessa noite aqui com os nossos co-hosts, boa noite, Diego Baltazar. Boa noite, galera. Boa noite, Mário Espesiano, André Geiger. E hoje temos novidade. Temos novidade. Inclusive, novidade, galera, que a gente começou a falar com vocês já na segunda-feira. Eu e o Geiger, né? Vocês devem saber já que a carreira de programação é a profissão do futuro, né? A real é que faltam vagas, faltam pessoas qualificadas e sobram vagas. E é por isso que se você curte tecnologia e se você quer transformar a sua vida, você precisa conhecer a Tribe. A Tribe é uma escola de altíssima qualidade, onde você pode aprender, programar e também trabalhar. E você tem uma opção lá de começar a pagar quando você estiver trabalhando só. Né? Se a gente quiser falar Isso é muito legal. Né? Por exemplo, se eu quiser falar de dados aqui, são mais de 1.500 horas de formação e conexão com mais de 100 empresas parceiras que vai te ajudar a conseguir entrar no mercado. E é totalmente online, galera. Então a gente vai disponibilizar o link aqui embaixo. Não deixe de conferir. Beleza? Legal. E eu queria agradecer a Tribe, inclusive, que me deu um membro na Twitch do Flow, acredita? Uau. Estava lá eu vendo o Flow na Twitch e não era membro. Esqueci. Deixei meu Pride em outro lugar nesse mês. E aí a Tribe mandou pra mim um membro. Eu achei uma graça, esse pequeno mimo. Muito legal. De quem cuida das pequenas coisas. Gosto muito. Sim, sim. Boa noite, André Geiger. Boa noite, Mário Espesiano. Tomei a voz sem falar, né? Como sempre. Como sem falar, me apresentar. André Geiger é meu nome. Estou aqui com o Mário Espesiano. Diego Baltazar. Vamos que da vamos. Massa. Da Massa, Diego da Massa, Diego da Massa. O que você nos traz? Recados paroquiais? Eu tenho que trazer ainda antes de a gente começar. Pra gente já poder começar aí, não parar mais. Porque não vai ter aqui como futebol, não tem primeiro tempo, segundo tempo. A gente vai numa só. Eu vou falar da LTW, Marião. Legal. LTW, se você que tem problemas financeiros ou então não sabe como investir, você que precisa sair de dívidas e não sabe nem como começar a negociar, a LTW tem todas as ferramentas que te ajudam a negociar até 90% de dívidas. E tem um plano lá de R$ 9,90 que já pode você a se capacitar, a treinar e a ter mais materiais sobre a sua gestão financeira. E, cara, gestão financeira hoje não dá pra ficar sem. Não dá pra bobear não, hein? Mas vamos rolar essa bola, Marião? Vamos lá, Diegão, apresente o nosso convidado, nosso ilustre convidado dessa noite. Vamos falar de gestão hoje, galera. Sem muitas delongas, ele é formado em ciência do esporte pela UEL, tem MBA pela FIA e tem diversos cursos de especialização em gestão do futebol. Né? Então é importante falar da bagagem porque é uma área que precisa mais do que nunca hoje. Ele é um cara que teve passagem pelo Audax, pelo Cruzeiro. E hoje ele é o CEO do do Red Bull Bragantino. A gente está aqui hoje com o Thiago Escuro. Cara, seja muito bem-vindo a essa mesa, o Critique, cara. E boa noite. Boa noite a vocês. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho de gestão de futebol num ambiente diferente. Obrigado mesmo pelo espaço. Espero que a galera curta, aproveite aí o papo que a gente tem pela frente. Bastante coisa interessante para dividir aí com relação a esse mundo do futebol. Não, e com certeza, cara, só frisando que o Thiago ganhou o melhor CEO de futebol em 2020 pela Conafute, né? Ele é um cara que tem chamado a atenção no mercado pelo projeto de longo prazo que tem desenvolvido no Red Bull Bragantino. Rejeitou algumas propostas importantes ao longo desse tempo. E a primeira pergunta, cara, pra gente começar esse bate-papo aqui, é com relação ao projeto de longo prazo. O que te fez recusar propostas ou parar de ouvir o mercado em nome desse projeto de longo prazo? O que tinha nesse projeto?
O que tem, né? Cara, na verdade, assim, é que o futebol é olhado de fora pelas pessoas de uma maneira muito superficial, né? Então, como qualquer outra indústria, que a gente tem a oportunidade de ver aí vários profissionais de outros segmentos trocando ideia com vocês aqui, o futebol não foge muito disso. Você precisa ter plano, precisa ter propósito, onde quer chegar, em quanto tempo, trabalhar para isso. O resultado pelo resultado é uma cultura perigosa que a gente tem no nosso mercado, né? Então acho que hoje a Red Bull nos dá a oportunidade de fazer futebol no país do futebol, porque o Brasil não tem nenhum outro país no mundo que tenha a capacidade de produzir talento. Os artistas estão aqui, estão sendo desenvolvidos, e a gente tem a oportunidade de fazer futebol no Brasil de uma maneira rara. Então isso de fato, pelo menos para mim, tem um valor enorme. Eu me identifico muito com a forma como a Red Bull enxerga investimento, tempo, e o resultado vai vir, está vindo. E a qualidade do futebol brasileiro é tão grande que os resultados têm vindo muito antes do que a própria Red Bull esperava no nosso mercado, diferente das outras experiências que a empresa tem com o futebol em outros países, né? Então isso só acontece por essas características do nosso futebol. O Brasil é especial demais. É uma pena que a gente ainda não conseguiu se organizar para ser a indústria mais rica desse mundo, né? Mas tem potencial para isso, meu. Eu queria saber um pouquinho sobre como que foi o começo para você, né? Porque eu lembro que uma vez eu tive até uma oportunidade, um amigo meu fez uma entrevista para CFO da equipe, lá atrás, 2010, acho, um cara que era até costarricense. E foi a primeira vez que eu pensei assim... Na costarricense. Costarricense? É de Costa Rica. Não de Porto Rico. Costarricense. Costarricense? Pode pesquisar. Costarricense, eu tô brincando. O Arão, ele só dá tapa no lugar errado. É que eu tava na dele também, mano. Então pesquisa aí. Se eu for burro aqui, ó. Estou aqui, ó. Quem que é o burro aqui? Escrevam aí. Quem que é o burrão? Pesquisa no Não, tô perguntando. Eu sou burro. Se mentiu com propriedade. Ele foi muito seguro, velho. Em espanhol é costarricense mesmo. O Ciro que fala, né? Pesquisa no Google. Põe no Google. Tá fácil. Mas enfim, foi a primeira vez que eu parei pra pensar, nossa, é verdade, o futebol também tem toda essa estrutura. Eu cheguei até lá, tava na P&G já e não conseguia ver. Acho que as pessoas não conseguem ver que o futebol também tem essa gestão por trás, tem CEOs e tal. Você já sempre quis fazer isso? Eu falei assim, cara, eu quero ser no futebol um CEO. Cara, não CEO, né? Assim, o rótulo é o que menos me motiva, na verdade. Eu joguei futebol como criança, assim como uma pancada de nós aí, tentou ser jogador. Por razões óbvias aí não consegui. Mas sempre fui muito envolvido com o esporte em geral e principalmente futebol. E aí naquela fase de o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, vestibular e tal, eu tava na dúvida entre fazer administração. E aí foi quando eu tive contato com o curso de esporte, né? Em Londrina chamava Ciência do Esporte, mas na USP em São Paulo Esporte. Eu prestei vestibular em 98, eu tenho 39 anos. E aí eu falei, vou prestar esporte, fui estudar um pouquinho, aprofundar. Eu sempre tive a ambição de trabalhar com essa parte administrativa aplicada ao esporte. E aí eu costumo brincar que, óbvio, né? Muito trabalho, dedicação, mas prestei vestibular em 98, ambicionando isso. E aí logo depois, ou um pouco depois, vem todo esse movimento de Olimpíada, de Copa do Mundo, que deu uma injeção de profissionalismo, de investimento nesse mercado muito grande, né? Começou com o PAN em 2007, né? Assim, é que o Brasil ganha o direito de sediar, acho que até um pouco antes disso, né? Copa do Mundo e Olimpíada. Eu fiz faculdade de Ciência do Esporte, já direcionando para essa área administrativa. Eu não me vejo no campo, não me vejo como treinador, não me vejo como um cara... Na operação ali do treino, do jogo. E aí, pouco a pouco, fui me desenvolvendo. Tive muita sorte, porque entrar no futebol é difícil, para um perfil como o meu. Mas eu trabalhei 6 meses na Brunoro e Coco, que era uma agência de marketing esportivo. Então é assim que eu entro nesse mercado. Aí foi quando eu conheci o Brunoro, José Carlos Brunoro, Parmalat, Palmeiras, enfim. É um dos pioneiros dessa função do diretor executivo no futebol. E aí, através da agência, eu conheci o Brunoro, e o Brunoro havia sido recém-contratado pelo Grupo Pão de Açúcar para começar o Pão de Açúcar Esporte Clube na época. Então o doutor Abílio Diniz tinha ambição, um cara apaixonado pelo futebol, e aí, quero usar o futebol como uma ferramenta de inclusão social. O pontapé inicial foi esse.
construiu o centro de treinamento ali na Marginal, na beira da Ponte Estaiada. Quem está acostumado a passar ali já deve ter visto. Hoje virou até uma escolinha de futebol, mas por mais de 10 anos foi o CT do Pão de Açúcar Esporte Clube. E nós começamos com sub-15 e 17 só. O objetivo era usar o futebol como uma ferramenta de inclusão social. Então, toda a parte educacional, porque o esporte tem essa vocação que é única, né? O esporte, principalmente o futebol no nosso país, tira o menino da rua, tira o menino de coisas ruins, a menina também, né? O futebol feminino também vem se desenvolvendo muito, numa fase em que, a adolescência está muito suscetível, né, às influências externas. Mas aí o processo ali dentro da parte técnica começou a desenvolver tão bem, formar jogadores, e aí foi pouco a pouco crescendo. Então aí criou o Sub-20, a partir de 2007 a equipe profissional. Cara, dali saiu o Paulinho, Bruno Pérez, Bruno Vini, vários jogadores aí pro futebol mundial que foram formados ali dentro. A equipe chegou até a Série A1 do Campeonato Paulista, São Paulo e Rio, 2 clubes. Depois na operação com o Senda, o Dr. Arthur Sendas, também apaixonado pelo futebol, muito ligado ao Vasco no Rio. Pô, quero trazer isso para cá também, e foi para o Rio de Janeiro. E aí depois, com a saída do Dr. Abílio do Grupo Pão de Açúcar, os clubes são vendidos, né? E isso também me deu uma possibilidade profissional única. 10 anos no mesmo clube de futebol, cara, trabalhando com gestão. Você vê o menino dos 15 aos 25, dando certo, dando errado. Então, assim, a minha universidade foi ali. E aí, depois dali, a gente já conseguiu conquistar bons resultados. E aí, depois eu vou para a Red Bull, aí eu saio, vou para o Cruzeiro, volto nesse cenário aí. Mas o início foi dentro desse processo. E como minha formação é esportiva, aí no decorrer dos anos eu fui buscando um entendimento melhor das áreas de gestão, né? Que foram, enfim, conteúdos que eu não tive na graduação. E quem que é no mundo hoje, quem tem, na sua visão, melhor qualidade de gestão de futebol dos países? Países? Cara, em termos de mercados, não nem fala países, porque às vezes o país está ligado ao país mesmo, mas ao mercado. Que você acha, esse mercado forma bons profissionais, cuida bem da base, tem uma gestão muito boa de times? A gente tem alguns, eu acho que os países, em função das vocações, estão desenvolvendo coisas diferentes, né? Então, a gente olha hoje, a liga mais rica do mundo, a Premier League. Até poucos anos atrás, olhava pouco para jogadores jovens, começou a investir um pouco mais nisso, investir mais em formação e desenvolvimento. Isso tem tornado a seleção mais competitiva. Então a Premier League era uma liga só de estrangeiros, então a seleção inglesa tinha muita dificuldade. Favorece também o movimento do mundo, né? Então a miscigenação étnica promovida na Europa a partir do Euro também mudou o perfil do jogador. Então cada vez mais você tem uma miscigenação étnica, que é o grande diferencial do Brasil, presente na Inglaterra, na França principalmente, pelas colônias africanas. Então, vários países se desenvolveram muito com relação ao futebol. Eu acho que em termos de formação de profissionais, Alemanha, Inglaterra, Portugal são os 3 países que fazem um trabalho diferente. Portugal é um negócio que chama atenção, porque é uma liga pequena economicamente, e a quantidade de treinadores portugueses, por exemplo, que tem pelo mundo tendo sucesso de chamar atenção. Sim. Então, e aí foram numa lógica de, já que nós não temos os melhores jogadores do mundo, vamos investir na formação dos profissionais para desenvolver melhores jogadores. E isso vem acontecendo. Que da hora. Não tinha pensado nisso. Então, assim, foi uma lógica diferente de trazer a universidade para mais perto do futebol, principalmente no Futebol Clube do Porto, isso começa. E a partir de melhores profissionais fazendo a gestão, você naturalmente vai formando melhores jogadores, né? E tem um movimento também de grandes grupos econômicos investirem em clubes de futebol, né? Então, assim, se a gente pegar a Red Bull, vocês estão hoje com 5 times, né? Não, 3, são 2 na Europa, mais um lá nos Estados Unidos, né? Isso. E a gente tem outros grupos presentes, né? Por que você acha que esse movimento tem acontecido? O que os investidores buscam quando eles investem num clube de futebol? Qual que acha que tá a tendência que está rolando no mercado?
Hoje a gente tem vários movimentos interessantes aí nesse sentido. Primeiro que esses países têm estrutura jurídica para gerar segurança, é uma coisa ainda engatinhando no Brasil. Então, se você for lá e comprar um clube na Inglaterra, você de fato é o dono, você opera como mundo corporativo. Os clubes listados em bolsa, então com processo de governança, com exigência, com regulamentações, que a gente estava até brincando aqui antes, né? Assim, regulamentação zero no mercado brasileiro, fiquem à vontade. A gente também começou isso há pouco tempo. Então, até pouco tempo atrás, o cara para ser treinador de um time grande não precisava de nada, só da coragem e o convite. Sempre brinquei isso, assim, ó, se o presidente convidar e o cara tiver coragem, ele virou treinador. O que deveria ser inaceitável, né? A gente já evoluiu um pouquinho nisso. Mas hoje você tem fundos de investimento entrando, comprando cotas, ações desses clubes, em mercados como a Inglaterra principalmente. E aí o objetivo é rentabilidade mesmo, é fazer a operação do futebol ser rentável, ser superavitária e olhar para a grana. Você tem países com projetos políticos, proprietário de clubes, como podemos dizer que o Paris Saint-Germain é um exemplo. Então imagina que um país é dono de um clube. Olha a capacidade de investimento, né? Então nós já atingimos esse nível. Porque o futebol entrega coisas únicas, né? Essa paixão, esse envolvimento, o alcance que o futebol tem, ele é global. Poucos produtos de entretenimento têm isso. E a frequência é um negócio que chama atenção, né? Porque é isso, uma vez por semana pelo menos, ou duas, você está ali em exposição, entre um jogo e outro, a mídia inteira está cobrindo e está falando. Então, assim, a capacidade que o futebol tem de se comunicar, ela é top. E são números muito grandes, né? Eu vi agora, recentemente, que o Michael Jordan ganhou 40 milhões de dólares, acho, com a ida do Messi pro Paris Saint-Germain, você viu? Como? O Michael Jordan ganhou 40 milhões de dólares com a ida do Messi para o Paris Saint-Germain. Porque ele tem direito sobre a venda Ele das tinha camisas. direito sobre a venda de camisas. Ele tinha sido garoto propaganda do Paris Saint-Germain e tinha lá 5% de receita sobre todas as camisas do Paris Saint-Germain. O Messi entrou lá. É que a Nike usa o Air Jordan como a marca que veste o Paris Saint-Germain. É o Air Jordan. Cara, pro seu governo, o Santos ganhou 2 milhões de reais na venda do Claudinho, velho. Sim, Tipo, mas... quase lá, né? Mesma coisa, né? Por causa de direito de jogador também, né? Os caras... o Claudinho foi formado no Santos, depois foi pro Corinthians. Um período da formação dele é no Santos, Corinthians, aí passa por vários clubes em períodos formalizado. curtos. Isso é a parte que é regulada já. É porque isso vem da FIFA, né? Essa FIFA. é a regulamentação internacional. É mecanismo de solidariedade, que é isso que nós estamos falando. Dos 12 aos 23 anos de idade, a FIFA considera o período de formação do atleta. Então, qualquer transferência, esse período compõe 5% do valor que é pago para os clubes que formaram o atleta, né? Então, se eu não me engano, dos 12 aos 16 é 0,25, dos 17 aos 23 é 0,5. E aí você tem um documento que chama o passaporte do atleta. Quando o atleta é transferido, a gente solicita isso para a CBF e aí vem ali ano a ano como se fosse uma carteira de trabalho. 12 anos, Santos, 13 Santos, e aí você, em cima disso, calcula o valor. Tenta achar a imagem disso aí depois, Caio, na internet. Da gente colocar. O passaporte do e assim, então a gente tem esse movimento dos países hoje sendo donos, e aí você tem outras situações de empresários que têm motivações diferentes, né? Então, muitas vezes é um empresário local que quer promover uma marca ou se promover. Alguns clubes têm a finalidade de relacionamento, né? Não necessariamente gerar dinheiro direto com a operação do clube, mas através dali ativar outros negócios. E o Brasil está começando a entrar nesse processo. A lei recém-assinada aí pelo Bolsonaro há 10 dias atrás, ainda com alguns vetos que precisam ser discutidos, porque gera uma diferença muito grande entre um clube virar empresa e associação. O que muda na prática? Vamos lá, foi 9 de agosto, né? Foi sancionado. Na prática, assim, a lei nova possibilita que um clube de futebol, que hoje é uma associação desportiva sem fins lucrativos, estabeleça uma SA, que a lei está chamando de SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E aí você pode estabelecer isso da maneira que o clube conseguir aprovar em assembleia. O clube pode ser sócio majoritário ou não. Agora, existe as pessoas estão olhando muito para o início dos anos 90, né? Quando o Hicks Mills veio, vários investidores, todo mundo quebrou a cara no Brasil, né? O Brasil não é para amadores, precisa estar bem preparado para vir. Mas o cenário hoje é que
quem investe em futebol hoje quer operar o futebol. E aí eu acho que é a sensibilidade do cenário hoje. Então lá atrás os investidores deram dinheiro para os clubes continuarem administrando. Hoje o contexto é outro. Então, assim, todas as decisões desportivas do Red Bull Bragantino pertencem à Red Bull. Isso era uma condição no nosso processo. Nós não estávamos dispostos a ter cogestão, a dividir, patrocínio. Nada, a entrar no risco político. Não, nós vamos fazer a gestão total, 100%. E aí, como os clubes brasileiros vão acomodar isso, é uma coisa que a gente precisa ver adiante. Agora, o projeto de lei previa uma equiparação tributária entre a SAF e a associação. E esse aspecto foi vetado pelo Bolsonaro no ato da assinatura. Então, uma questão de renúncia, né? Teve um negócio de renúncia fiscal, não teve? foi esse o argumento que, na verdade, ele não é válido, porque você não renuncia o que você não tem. Então, na verdade, não tem queda de arrecadação, porque hoje porque ela não realizou. A conversão é outra, justamente para virar empresa, né? O governo quer ser sócio até do imaginário, né? Não, é porque, na verdade, assim, o clube... Vamos pegar qualquer exemplo aqui, o Juventus. O Juventus hoje tem uma alíquota tributária que, se ele virar SAF, ele vai pagar a mesma. Não é que ele vai pagar menos do que ele paga hoje. Então, não existe renúncia de arrecadação. Esse argumento ele não é válido. Mais estudado, talvez. Ou enfim, agora, para estimular a vinda dos investidores, é importante que esses pontos sejam discutidos, porque num mesmo mercado você tem uma desvantagem competitiva aí de mais de 20%. E o que eu vi que é importante, que talvez seja legal a gente mencionar, é que, agora com o SAF o cara vai poder decretar um RJ, o cara vai poder emitir dívida via debenture, pelo que eu vi lá, é tudo se eu não me engano, tá até embaixo da CVM. A regulação aí, o clube entra como é como se fosse fazer um IPO, né? Se o cara Sim. tem, exatamente, né? Então é uma outra perspectiva num ponto de vista de atrair investimento. Foi isso que eu vi que parece que mudou bastante. E nessa característica, como é o caso da Red Bull, você citou aí os grupos que tem mais de um clube em diferentes mercados, a ideia é fazer esses clubes interagirem ou você conseguir fazer com que esse conteúdo tenha interação, né? Mas quando você cria esse mecanismo, além de atrair o investidor, você potencializa a profissionalização, né? Porque hoje o clube não é de ninguém, é uma associação. Traz alavancagem, talvez. Ali porque a hora que você trouxer a empresa investidor, aí tem que ter processo, tem que ter planejamento, tem estrutura de governança, não que os clubes hoje... caixa quebra. Não que os clubes hoje não tenham, mas os clubes hoje eles estão expostos ao modelo político, eleição de X em X tempo, todo esse cenário que a gente acompanha aí, né? Isso é legal. E aí nesse formato, eu penso assim, quando eu olho o nosso futebol, muito clube endividado. Se você faz essa chave errada, os credores podem, né? Alguém pode comprar esses créditos e virar um acionista com mais relevância ali, porque a gente está deixando de ser eleição, né? Não tem mais o comando, o comando vai ser diretivo ali com os acionistas, de fato. Isso daí é uma preocupação, deveria ser uma preocupação para os grandes clubes mais endividados que vão entrar nisso, ou tem que ser feito de uma maneira ali que não se exponha tanto? A lei prevê um mecanismo para que você equacione as dívidas, né? Porque imagina, o clube X deve lá 500 milhões. Veio aqui, a Red Bull comprou metade desse clube X. Do dia para a noite, execução, e aí inviabiliza a operação do clube, né? De certa forma, até foi notícia o que aconteceu com o Vasco essa semana. Entrou ali um bloqueio de 93 milhões de reais. Nossa. E o presidente falou, o clube trava, parou, não tem como girar. Então, a lei prevê processos para você parcelar essa dívida e equacioná-la com o tempo. É gerenciável ainda, mas assim, nós já estamos indo para casa do bi, né, meu? Tá ficando comum o clube dever bi, né? Não vale a pena ser devedor, né? Pelo visto. Então, já saímos da casa dos milhões. E aí é onde a gente espera que comece a ter mais regulamentações, né? Porque não pode um clube que deve aí 500, 600, 800, 1 bilhão de reais gastando, contratando, enquanto tem um monte de gente na fila para receber, né? Isso, de fato, gera uma percepção para nossa indústria, para o público, para o torcedor, que ela é péssima, né? Pensa que cada brasileiro tem que dar 5 conto pra pagar um bi. Exatamente. Cada um. De arrecadação. E assim, é muito dinheiro. São dívidas que foram feitas do dia pra noite, né? É uma cultura de má gestão de dinheiro, né? Essa aqui é a grande
Essa que é a grande questão, né? Mas com relação à distribuição dos times do Red Bull ao longo do mundo, só para o público tá na mesma página que a gente, RB Brasil aqui, Red Bull Bragantino, tem o Leipzig na Alemanha, o Salzburg na Áustria e o New York nos Estados Unidos, certo? Sim, exato. Pegando esses times, existem sinergias? Vocês trocam figurinha, por exemplo, algum intercâmbio de jogadores ou de conhecimento? Como é que funciona isso? Né? Total. A gente tem vínculo direto, existe uma estrutura global que faz a gestão dos clubes de forma integrada. Alguns pilares, eles são, vamos dizer assim, o desejo da Red Bull no investimento no futebol. Então, jogar um futebol agressivo, investir em jovens, são características da marca, não é nem só do futebol. Então, a Red Bull não é uma empresa que patrocina atletas quando eles atingem o auge. É uma empresa que ajuda o cara a chegar no topo. Essa é a cultura da empresa. Asas, né? Afinal. Cara, assim, você pega, as pessoas olham muito no nosso mercado pro aspecto econômico, né? Vocês investem em jogador jovem para vender e ter lucro. Cara, a latinha vai bem, né? O lucro da latinha é o negócio da empresa. O esporte é outra coisa. Você não vende piloto de Fórmula 1 e a Red Bull tem os pilotos mais jovens da Fórmula 1. Você não vende um skatista e a Red Bull patrocina os skatistas jovens, os surfistas. Então, é parte do DNA da marca o investimento nos jovens. Dar asas a pessoas e ideias. Então, através desse apoio, o cara voa alto. Então, isso vem da estrutura Red Bull. E aí, o que nós vamos fazendo em cada país é adaptando a liga, a característica, né? Então, você precisa jogar o futebol de uma maneira que respeite a cultura do futebol brasileiro. A Alemanha tem características diferentes. A MLS é uma liga com outras características. E é por isso também que a gestão do Red Bull Bragantino ela é feita por brasileiros. Não vem um austríaco ou um alemão aqui fazer com que o projeto funcione. A gestão no Nova York é feita por americanos, Alemanha e por aí vai. Então tem um respeito muito grande por essa tropicalização das ideias, né? E no dia a dia a gente tem interação, acompanha os clubes, tem reuniões dos diretores dos clubes para trocar ideias sobre treinador, jogador, metodologia de treino. Nós temos uma estrutura aqui de recrutamento que fornece informações para os clubes nossos de fora. Então, a gente recomenda jogadores para o Red Bull New York, nós recomendamos jogadores para o Leipzig da América do Sul e muitas vezes nós conduzimos, inclusive, a negociação em conjunto, né? Porque nós estamos aqui, nós conhecemos o presidente do clube, nós conhecemos o diretor, o jogador, a gente consegue... Cultura, né? Isso é legal, né? É bem uma empresinha assim mesmo, uma empresa mas realmente... que mas é onde você pode entrar eventualmente, sei lá, na base aqui do Brasil, pensando um dia eu quero estar lá no... igual, com certeza. Né, a P&G foi assim. Com certeza. Alguém, hoje uma pessoa que fala assim, caramba, me inspirei, quero seguir uma carreira esportiva, tem algum caminho, uma trilha, como foi a que você contou aqui pra gente, ou tem outras formas de entrar nesse mundo aí, nesse tipo de corporativo? Tá muito mais profissionalizado, hoje tá muito mais fácil, hoje muito mais acessível, conhecimento, trabalho. Então, assim, hoje é muito comum você entrar no LinkedIn e você ver anúncio de vaga ali, de analista de desempenho, Atlético Paranaense, América Mineiro, Red Bull Bragantino, Fortaleza, usam o LinkedIn para fazer processo de recrutamento para contratar profissionais em diversas áreas. Então, assim, os clubes que estão amadurecendo a gestão entenderam que, cara, acabou a cultura do clube de amigo, né? O futebol viveu muitos anos assim, né? Tanto é que a percepção das pessoas é essa. Eu tenho que ser ex-jogador ou eu tenho que conhecer alguém. É verdade. Cara, esse mundo né? já mudou bastante, bastante. Legal. Porque pelo que eu entendo, assim, olhando para trás... Nosso país, ele é um formador de artistas, de atletas, porque tem uma cultura de entretenimento que é inerente à nossa história. Então, e eu não estou falando de gestão aí no meio. À medida que profissionaliza e coloca uma camada de gestão no meio de uma coisa que só é nossa, ou seja, os gringos não conseguem fazer essa cultura de entretenimento, que é um moleque numa favela jogar um futebol de meia, e isso ser meio que diário lá no bairro dele, e amanhã ele vai ser um puta de um jogador. Esse ativo é o único no Brasil. Por isso que eu tô falando, a gente falou antes de começar, né? É de interesse público porque a quantidade de problema que tem para resolver nesse mercado é gigante, né, cara?
Sim, e precisa resolver o mais rápido possível, cara, porque na verdade o que o futebol precisa resgatar é a credibilidade, meu, é a população voltar a ver no futebol algo saudável, algo legal, né? A nossa reputação ela vem sendo arranhada nos últimos anos, né? Eu faço nossa porque eu faço parte dessa indústria e a gente vem tentando modificar isso. Então, por que que as crianças estão preferindo assistir campeonato europeu do que o brasileiro? Por que que os pais não levam os filhos no estádio no Brasil mais? Essa culpa é do próprio futebol. Não é só o comportamento da sociedade. Que tipo de serviço você está prestando no estádio? Qual que é a transparência do nosso futebol com relação a tudo, né? A própria confederação, quais valores a Confederação Brasileira transmite para o torcedor hoje? Apesar de ser o produto que é a seleção brasileira, cara, é problema, escândalo atrás de escândalo, é um monte de investigação. A América do Sul passou por um FIFA Gate aí, pô, triste para o futebol sul-americano, mas tem muita coisa boa sendo construída. Você vê a Conmebol hoje com uma gestão muito mais elaborada na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Aí você já começa a ver um movimento simples, os anunciantes se aproximando de novo, a organização do evento crescendo, as exigências. Então, uma Sul-Americana esse ano que nós estamos jogando, por exemplo, já com fase de grupos. Aliás, parabéns. Então a Conmebol em pouco tempo conseguiu espelhar aí Champions League e Europa League. A Sul-Americana era uma competição de mata-mata até o ano passado. Então isso sem dúvida vai trazendo mais dinheiro para esse negócio, a gente consegue fazer esse processo crescer, né? E você falou, a gente falou aqui um negócio que foi interessante, o Diego comentou de reputação. Quando a gente pensa nessas outras ligas também, eu vi que na Europa deu um burburinho. Os outros times ficaram... Eu não sei qual foi a preocupação, mas acharam que não era... a concorrência era desleal. Mas é óbvio que é desleal. Não é que não é desleal. A regra do jogo é qual, né? Você tem uma equipe profissionalizada, com gestão, e do outro lado as equipes tradicionais, trabalhando naquele outro modelo, viram com estranheza. Talvez acharam que era só a injeção de dinheiro por conta da empresa por trás. E não é só isso, de fato. Mas como que foi esse trabalho ali, junto dessas ligas ali, para mostrar que não é isso? Afinal de contas, os resultados falam por si só nessas ligas também, né? E não só, e aqui também no Brasil, né? É observável, né? Você consegue ver e medir, né? De fato. Porque no fundo o que a gente trabalha mal é esse aspecto institucional e comercial do futebol, né? Então, assim, uma coisa que me incomoda muito no dia a dia. Eu sou dirigente de um clube, eu estou participando do campeonato. Se por acaso tem um erro de arbitragem num jogo meu, e eu venho publicamente e falo que está tendo direcionamento para A ou para B, quem está de fora vai pensar o quê? Se o cara que está dentro está falando... E assim, o árbitro erra, cara. Não é porque ele foi lá para prejudicar o Red Bull Bragantino, mas vão acontecer erros. Às vezes a favor, às vezes contra. Só que pela paixão, pela pressão externa, muitas vezes até quem está dentro denigre o produto. Você não vê esse tipo de posicionamento de um dirigente na Premier League. E lá também tem erro de arbitragem. Você não vê o treinador ou o presidente do clube para entrevista depois do jogo e dizer o campeonato está sendo armado para o Manchester City. Olha só o erro. E a gente faz isso aqui constantemente. A gente maltrata o produto futebol e depois reclama que ele não é bom. Então, assim, e transborda para tudo, né? Porque assim, a comparação para mim muito clara é o rugby. Que os caras, não importa o que acontece, o o juiz assinalou, o cara pode ser um monstro. Ele para... Respeito. E vai pro outro lado, ele nem conversa com o juiz. É cultural do esporte. No futebol, desde o molequinho de 10 anos, já tá xingando o juiz, achando que tá roubando. Sim, torcida, então isso vai passando pra... transborda, né? Porque assim, a partir do momento que... Porque quando eu falo, eu tô aqui conversando com vocês hoje, o treinador do Red Bull Bragantino eventualmente vai ouvir e os atletas vão ouvir. Então quando eu vou pra imprensa e falo que o árbitro foi lá tendencioso a nos prejudicar... Cara, que mensagem eu tô passando pro vestiário? Então, para que o atleta vai treinar a semana inteira, se preparar para o jogo? E isso não existe. Eu trabalho no futebol há quase 20 anos. O que tem é que discutir a estrutura de arbitragem, como melhorar as condições, o desenvolvimento, a formação do árbitro. Ainda assim, ele vai errar em algum momento. O que a gente precisa fazer é trazer isso para dentro e tratar de uma forma profissional e respeitosa, né? Eu tô dando só um exemplo, mas de vários que acontecem no dia a dia, onde nós mesmos, por várias razões, produzimos algo contra o nosso produto, né? E isso
cara, reduz investimento, as marcas se afastam, o torcedor deixa de ir no estádio, de assistir o jogo. É péssimo para todo mundo, né? Acaba que abraça a cultura brasileira como um todo, né? Porque quando as próprias brincadeiras entre torcedores envolvem acusar um ou outro de que tem um juiz do lado, isso vai para dentro do campo porque a gente é tudo uma coisa só, torcedor, gestão. A gestão profissionalizada vem para barrar isso, né? Esse é o teu ponto, né? Sim. Mas acaba que hoje parece que é uma coisa só, né? Porque o cara, às vezes... Você falou... Outro ponto que você falou para mim também, o Cartola, muitas vezes é o torcedor também, né? Sem dúvida. Cartola, no caso do modelo associativo, é sempre o torcedor. Então, assim, apesar de ter sido um período muito curto, né? Eu fiquei só 1 ano e meio no Cruzeiro, é a única experiência que eu tenho em clube nesse nível. Cara, assim, no dia a dia você convive, ouve coisas... não vamos contratar tal jogador porque a reação nas redes sociais foi ruim. Pô, mas qual que é o critério para você contratar um jogador? É popularidade ou é técnico, né? Ou assim, o cara não tem sangue azul, como se alguém tivesse. Tipo, o cara não é cruzeirense. Então são critérios para tomar decisões tão importantes que, na minha concepção, eles não deveriam nem ser discutidos no ambiente profissional. E esse é um aspecto dentro da Red Bull que, no nosso mercado, ele é raro. Cara, a gente está o tempo todo discutindo o jogo, como melhorar, como recrutar melhor os jogadores, como treinar melhor, como desenvolver. Aspecto mental, nós estamos evoluindo muito. Quais são as deficiências que vocês podem ajudar? Quais são as que vocês não conseguem corrigir? É isso, como trabalhar individualmente os caras, como melhorar a mentalidade, estrutura. Então a gente não discute política, a gente discute futebol e como performar melhor, né? E pegando o teu gancho, Thiago, eu vi também que tinha uma categoria lá nos prêmios. Vocês ganharam em melhor área de análise de desempenho, né? E aí, entrando no micro agora aqui, não sei se você pode falar para nós o que significa essa análise profissionalizada de desempenho. Vocês trabalham com metas individuais para jogadores? Vocês trabalham com indicadores? Qual é o tipo de medição que vocês fazem para poder chegar numa área dessa de sucesso? Assim, a gente tem uma área de análise de desempenho que fica no dia a dia com o profissional, com a equipe profissional. Todas as categorias de base, cada uma tem um profissional. No profissional hoje são 2 na equipe profissional, né? Que é o Rafael e o André. Então, existem as ações de curto prazo, que é para atender o treinador diariamente. Então, esses caras filmam todos os treinos, analisam todos os jogos e vão traduzindo as informações ou condensando elas para que o treinador possa utilizar no treinamento e na correção, né? Então, é um desafio grande pelo calendário do futebol brasileiro. Os treinadores têm pouco tempo para treinar, isso é um problema sério. Quarta, domingo, ou o cara tá concentrado, ou jogando, ou viajando, ou recuperando, né? Então imagina, 7 dias, jogou no domingo, segunda e terça tá recuperando, quarta já joga de novo, quinta e sexta, no fundo você tem um dia na semana, normalmente. Então existe um trabalho para a equipe, do aspecto coletivo, que é o do treinador. No nosso caso existe um trabalho individual, então... Os atletas são divididos, esses analistas recortam as ações individuais e muitas vezes chamam o atleta para mostrar. Então aqui, Arthur, essas foram as suas ações contra o Rosário. Acho que nessa situação você poderia ter tomado essa decisão diferente, essa aqui foi boa, observa isso, observa aquilo. E um deles tem também uma dedicação grande a estudar o adversário. Então ele traz todas as informações do adversário para o treinador. Esses caras ficam focados mais nas análises subjetivas. E a gente tem uma pessoa de analytics que traz os números. Esse cara manda número e manda comportamento, dado frio. Para poder alimentar tudo. E de curiosidade, como são as estruturas embaixo de você? Assim, tem essa parte ali, mas quais são como se organiza, digamos, tudo que cara, assim, eu divido a responsabilidade do clube com o Marcelo Ferreira, que é o diretor administrativo. Então, no dia a dia... administrativo, financeiro, marketing, RH, essas áreas respondem para ele diretamente. Eu fico mais voltado para a área esportiva. E aí na estrutura que eu lidero, nós temos a equipe profissional, sub-23. A base é dividida em 2 blocos. Então a gente divide dos 9 aos 14 anos, tem um coordenador. Dos 15 aos 20 tem outro coordenador.
Aí tem uma liderança nessa área de recrutamento, de scouting. Está o tempo inteiro monitorando os mercados. A gente hoje monitora a América do Sul toda, não só o Brasil. E aí em todos os níveis. A gente tem uma área médica, Sport Science, vamos dizer assim. Porque onde a gente traz tecnologia, traz avaliação, mensura. Futebol feminino é uma outra coordenação que a gente está crescendo bastante também. Muito legal. Então assim, basicamente é essa estrutura, vamos dizer, de gerências, trazendo para o mundo corporativo. E aí depois você desmembra uma série de profissionais aí em áreas diferentes, né? Legal. Quando você departamentaliza o futebol feminino diferente do masculino, eu imagino que a gestão deva ter características próprias, né? Como é que vocês estão investindo com o mesmo foco no masculino e no feminino, e o que difere no dia a dia da gestão do futebol feminino? Com relação a processo, atenção, é a mesma coisa. A gente segue as mesmas diretrizes que eu falei para vocês de jogo agressivo, jogadores jovens. Nós estamos aplicando no feminino também. O feminino tem uma estrutura física separada do masculino. Depois de estudar muito esse mercado, que eu também estou aprendendo, porque são 2 anos só lidando com o feminino, é algo recente. Nós entendemos que era mais saudável deixar separado, são mundos diferentes, são estruturas diferentes. E agora a gente vem trabalhando para que comercialmente o futebol feminino tenha mais valor, né? Porque para você poder investir mais, você tem que arrecadar mais. E aí precisa haver um esforço de confederação, de federação, para tornar o produto mais atrativo, né? Então, porque assim, é muito legal do ponto de vista do discurso as pessoas cobrarem investimento no futebol feminino. A melhor forma dessas pessoas ajudarem é consumindo o futebol feminino, não é cobrando investimento. Então, quantas dessas pessoas assistem jogos de futebol feminino regularmente? Quantas dessas pessoas vão ao estádio, óbvio que num cenário diferente do que a gente está vivendo, para consumir futebol feminino? Então, é isso que a gente precisa, de consumidor, para poder aumentar o quanto a mídia está esse interessada bolo. em transmitir. Sim, é isso, porque caso contrário, o futebol feminino precisa ser utilizado como uma ferramenta de educação, de desenvolvimento social, de formação. Se ele não se tornar um produto atrativo na ponta da pirâmide, é difícil sustentar o investimento, né? Mas a gente tem feito de uma forma muito bacana e os resultados esportivos têm vindo aí, Isso é uma crítica que eu tenho aí. Acabou de passar. Bom, tivemos Olimpíadas, vão ter Paralimpíadas. Eu acho curioso a mídia, quando ela coloca, se a grande mídia, né? Coloca assim, não tem investimento, não tem nada, mas ela também não investe, ela não transmite uma competição, nem que seja para cativar um público, para educar as pessoas de opções, né? Parece que no Brasil às vezes só tem o futebol masculino e acabou. Algumas, sim, tem a transmissão e tudo mais, mas você não está na mídia massiva, né? Que populariza, né? No passado tiveram algumas que investiram, mas agora acho que restringiu. Isso daí atrapalha um pouco nesses projetos paralelos também? Não, assim, atrapalha porque você não consegue trazer receita. A gente tem como clube trabalhado comercialmente isso, né? O Fábio e o Rafael, que são os caras que lideram ali marketing comercial, a gente está caminhando para ter um patrocinador específico do feminino. Nós estamos com esse olhar, criar um ambiente adaptado ao futebol feminino, com todas as necessidades que essa modalidade tem. E isso tem caminhado bem. Agora, de novo, a única maneira dos clubes brasileiros crescerem em receita é o campeonato crescer. A única maneira dos clubes do feminino conseguirem ter mais receita é esse produto crescer. E aí esse esforço não é individual, esse esforço é coletivo, né? Esse esforço ele vem da imprensa, do público, da confederação, da federação e, obviamente, dos clubes. Os próprios atletas, né? Também têm a capacidade de ajudar com que esse mercado se desenvolva. E eu espero que isso aconteça, porque a modalidade é bacana. Com certeza. Uma curiosidade, Thiago. A Globo não fala Red Bull. Você fica muito puto porque só fala Bragantino? Cara, eu não fico puto. Cada vez mais está falando. A gente tem uma relação boa com a Globo, nós temos contrato com a Globo. A gente discutiu esse tema na negociação. Foi um tema que travou, emperrou, não foi possível ter a obrigação contratual. Mas o acordo de gradativamente tornar isso mais natural, ele vem sendo cumprido. Então você vê cada vez mais no Sport TV, nas coberturas, sai um Red Bull Bragantino aqui, um Red Bull Bragantino ali, um Red Bull. Isolado ali, isolado aqui. E agora em muitos momentos, principalmente na parte escrita, sai só o Bragantino. Porque nem na Fórmula 1 eles falavam, né?
Era RBR, né? Lembra? Na época do Vettel? Mas aí é a segunda equipe. Acho que a Globo já flexibilizou isso, né? Flexibilizou agora o name rights das praças esportivas do ano passado para cá. Então, aos poucos, está entendendo que reconhecer quem investe no esporte é uma forma importante de você apoiar, né? E eu acho que isso tem andado de uma forma saudável. Agora, do outro lado, nós também precisamos ter o respeito e a consciência de que, cara, nós entramos depois, né? O Bragantino tá lá desde 1927, né? 28. Campeão brasileiro. Mas, então, assim, é natural que muitas pessoas vão se referir ao clube como Bragantino, né? Mas a minha pergunta é, hipoteticamente, se não tivesse Bragantino, o nome oficial foi só Red Bull, a Globo poderia falar RB e não falar Red Bull? A Globo poderia parar de falar Palmeiras, por exemplo, e falar só Pau, sei lá. Poderia. Ela poderia, tipo, por conta própria, sempre falar Corinthians versus o CEP. Sim, poderia. É que assim, ela não fala porque tem uma brand, né? Uma brand, uma marca comercial que ela tá indiretamente promovendo pelo fato de ela falar. É isso que é o ponto. Sim, mas imagina que também que a gente tá olhando pra momento de transição. Pensa assim, daqui a 40 anos, a equipe não importa, a equipe é Red Bull, tem que falar Red Bull. Não, sim, mas é que também ela tinha. E daí? Pois é. Se o Flow lançar um time de... Boa pergunta pro... Se o Flow agora eu vou investir, eu investi no podcast, eu vou investir num time de futebol. Não pode falar Flow? É uma marca. Bragantino é uma marca. Não, esse é o ponto. concordo. Tudo é uma marca. Eu concordo. Sim, verdade. Como que foi... eu lembro que no momento, né, que estruturou, você teve um conflito também com os torcedores já cativos, que já existiam isso lá atrás. E agora, vendo o resultado, como que tá o balanço? O pessoal tá feliz? É uma boa pergunta. Como é que foi no começo? Eles ficaram putos? Não, assim, vamos voltar ali. Uma parte da torcida se incomodou bastante. Mudança de escudo, mudança de nome. É que as cores nós mantivemos o uniforme preto e branco, o branco inteiro. Por exemplo, o calção vermelho nós só passamos a utilizar ele muito tempo depois, né? Então foi um processo um pouco mais gradativo. Agora, marca, nome, escudo é agressivo, né? E nós sabíamos disso. Por isso que desde o dia do anúncio da parceria, vai mudar o nome, vai mudar o escudo. Nós jogamos limpo o tempo todo. Isso ajudou muito, isso minimizou muito. Tanto é que em 2019 a gente passa a Série B inteira com parte da torcida especulando qual seria o novo escudo. Como vai ficar, como não vai. Então várias versões rodaram aí em redes sociais. E aí dia 1º de janeiro de 2020 vira a marca. Então óbvio que incomodou uma parcela. O resultado esportivo ajuda demais, né? Então campeão da Série B, voltando à Série A depois de 25 anos e tal. Então isso minimiza. E eu entendo que com o tempo o trabalho está sustentando essa insatisfação, minimizando ela, quer dizer. Porque, o projeto é sério, nós estamos nos envolvendo com a cidade, em ações sociais, categoria de base, investindo na equipe, tornando o Red Bull Bragantino mais forte. Isso gera atenção para a cidade, gera atividade econômica. Então, sim, você tem muito mais coisa boa, é uma modernização. Se eu não me engano, foi a 7ª alteração de escudo do Bragantino na história, não é a primeira. E nós usamos isso no lançamento para mostrar para o torcedor, isso já foi feito outras vezes. Então acho que no final compensa, a conta é positiva e a relação hoje ela é boa. Diria que esse desgaste inicial já passou. Todo clube e como toda empresa, digamos, você tem que ter o seu público, né? A gente está falando aqui no caso do futebol brasileiro, o clubes estabelecidos ou por cidade e tudo mais. Muitos desses clubes têm torcedores por justamente ter tido uma transmissão grande, uma repercussão, ídolos do passado e tudo mais. Como que você vai gerar esse awareness, cativar novos torcedores? Essa estratégia vocês estão olhando também, vocês estão pensando para não desvincular só apenas com a cidade? Então, nós estamos agora muito focados em trazer de volta o torcedor da região, porque a verdade é que esses clubes do interior, os últimos 10 anos, passaram competindo num nível baixo, eles foram se distanciando do público local. Então, hoje é muito comum a gente ter em Bragança o torcedor que acompanha o Bragantino, torce pelo Red Bull Bragantino, mas ele torce para algum clube da capital também. Então, o que a gente espera é que com o tempo essa curva se modifique. Você volte a ter o cara, não, meu primeiro clube é o Red Bull Bragantino, eu sou daqui, eu tenho orgulho daqui.
Nós estamos numa região ali de 500 mil habitantes, entre Bragança e região, num perímetro ali de 35 quilômetros. Né? Bem próximo. Uma hora de São Paulo, uma hora de Campinas, 45 minutos do aeroporto de Guarulhos. Então é uma cidade de fácil acesso. E o que nós estamos trabalhando com o fã à distância é que ele seja um admirador. Então não tem problema o cara torcer para o Cruzeiro, para o Flamengo, para o Vasco, mas que ele tenha simpatia pelo Red Bull Bragantino. E isso tem andado bem, assim. A gente recebe bastante manifestação nesse sentido. Isso é legal. Eu lembro também quando eu era pequeno, acontece muito com time pequeno, né? Também do interior, ou do interior. Eu lembro que meus amigos são paulinos sempre perguntavam também assim, mas qual time grande você torce? Sou São Paulino, qual time grande? É muito comum. Legal, não é? Aí mexeu comigo. Clubismo. Tá falando do cara que não tem mundial aqui nessa mesa, mas enfim, tudo bem. Vamos não é uma semana boa pra você zoar o Palmeiras. Não é mesmo. Eu não quero falar disso, vamos falar de Fórmula 1 agora. Não. Mas é isso que eu ia mencionar. Acho que tem dois efeitos positivos, porque assim, de um lado eu sou palmeirense e de outro eu sou um heavy user da Red Bull. Então, assim, qualquer coisa que a Red Bull faz, eu falo assim, que da hora. Sim, então, acho que esse Halo Effect, né, do mundo corporativo, o efeito Halo, vem muito, certo? Imagino eu, assim, o cara que viu na Fórmula 1, no skate e tal, e vê o futebol e fala assim, pô, eu torço pra esse bolinho também que chama Red Bull. Ou não? Ou é ainda mais segmentado? Não, com certeza. Esse fã do clube à distância, o cara que tem no Red Bull Bragantino hoje um segundo clube, tá muito vinculado à marca. A marca é gigante. E esse foi um dos, vamos dizer, dos argumentos que eu usei ali quando nós trocamos a marca, é que a partir de 1 de janeiro de 2020, em qualquer lugar do mundo que você for com a camiseta do Bragantino, as pessoas vão passar a reconhecer. Isso não acontecia antes, porque passou a colocar os 2 tourinhos e o sol no peito aí, e aí de fato todo o trabalho de branding, de construção da marca feito nos anos, traz isso, né? Tanto é que nós, por exemplo, nós temos uma linha de produtos que a gente chama de unbranded, que é, por exemplo, essa camiseta que eu estou usando, ela não é da Nike, do fornecedor de material esportivo. Cara, esses produtos vendem pra caramba, numa proporção muito maior do que é o torcedor do Bragantino. Sim. Aí o aspiracional é estar próximo da marca. O mundo Red Bull é inspirador, né? Muito. E aí nós estamos dentro. Inclusive eu tô esperando minha geladeirinha, viu, pessoal aí do outro lado da Red Bull. Aí, vamos lá, meu negócio é futebol, hein? Tiago, eu tenho curiosidade especificamente nessa questão do marketing, né? Quando você, lá no começo, quando você deixou bem claro para os torcedores, a marca, que vocês estavam começando um novo projeto, qual foi especificamente as ações de marketing para você, por exemplo, desenvolver uma estratégia de sócio-torcedor? Como resgatar e fazer a conexão com um Red Bull Bragantino para ter essa jornada de mais torcedores, conexão? Cara, o primeiro momento é performance, é desempenho. Então, assim, o nosso projeto esportivo ele é muito bem estruturado e é onde consome a maior parte da nossa atenção. Então, no decorrer dos anos, a Red Bull aprendeu que quando você vence, muita coisa acontece naturalmente. O que é verdade, né? Então, quando você está conquistando, vencendo, ganhando, naturalmente as pessoas vão falar de você, vão estar próximas, o marketing anda de uma forma mais natural. Então, o primeiro momento foi isso, estabelecer desempenho, performance. A partir de 2020, aí nós começamos a criar uma estrutura de marketing mais robusta, passou a ter uma gerência de marketing. Agora, 4 meses atrás, nós trouxemos um gerente comercial, a área de comunicação cresceu muito, e aí nós começamos a avançar nessa direção. O primeiro ponto do lançamento do programa de sócios é tentar tirar o jogo como único atrativo. Então, porque hoje os programas de sócio-torcedor no Brasil, eles são muito... É o jogo. Você é sócio para ter acesso ao ingresso ou para ir ao estádio. E nós tivemos que lançar um programa de sócio num momento em que o público não podia ir ao estádio. Então, o primeiro passo, e aí, assim, existe uma associação de empresas em Bragança que chama Business for Friends. Então, o primeiro passo nosso foi se associar a esse grupo, trazer essas empresas para gerar benefício para o sócio-torcedor. E aí, então assim, você é sócio-torcedor do Red Bull Bragantino, você está em casa agora, você recebe um SMS dizendo que você tem X% de desconto na pizzaria tal. Amanhã que você tem desconto num serviço de delivery. Então você tem planos em que os benefícios por si só, eles pagam o plano.
Então o pontapé inicial foi esse e pouco a pouco nós estamos agregando mais serviços, mais situações para o sócio. E aí o ponto que a gente vê que é o grande diferencial é o acesso ao mundo Red Bull. Então vai ter sócio torcedor do Red Bull Bragantino que vai ter a oportunidade de ir no paddock da Fórmula 1 agora em novembro. Nós estamos prevendo lá na frente o cara ir assistir um jogo do Leipzig. O torcedor viajar com a equipe para um jogo de Libertadores ou de Sul-Americana. Então tentando criar experiências que o cara fala, pô, vale a pena, esse mundo aí é diferente mesmo. E isso tem andado bem. A gente tem atingido números legais para um momento que você não vai no jogo. Então a gente não vê a hora de voltar ao público para dar uma potencializada no programa de sócio. Indiretamente você tem a ativação econômica da região, né? À medida que você começa a envolver terceiros ali, por exemplo, sei lá, pontos de fidelidade, tipo comer num restaurante, você é sócio do Red Bull, você tem um desconto, você gira a economia ali, né? Você falou de ações sociais também. Pontualmente, o que vocês fazem na cidade de Bragança, se estão focados ali? Na cidade de Bragança, nós fizemos aí nesse último ano e meio aí, algumas situações com creches, asilos, apoiando projetos sociais em parceria com a prefeitura, principalmente nesse momento aí de pandemia, de crise. Nós conseguimos gerar bastante assistência. E aí num conceito, cara, que é super bacana, que não é simplesmente o clube dar dinheiro. A gente envolveu os atletas também fazendo doação do salário deles nesse período para viabilizar ações, comunicamos isso para a cidade, para também trazer esse senso de pertencimento dos atletas com a comunidade. Todos eles moram em Bragança, é uma exigência nossa que os atletas sejam residentes da cidade, porque gera essa conexão, cara, esse vínculo. Então o cara, assim, hoje eles são ali os ídolos das crianças, a referência. Um dos ídolos foi embora recentemente, aí, que é o Claudinho, mas os outros estão lá firme e forte trabalhando. Novos virão, né? Eles estão sendo construídos. E você acha que os jovens hoje eles têm menos apego emocional a mudar de time? Porque assim, mudar de time eu sempre vi como um grande tabu na era pré-digital. E até eu, pensando na minha era digital, torcia no CSGO pro MBR, até comecei a simpatizar com o Fúria e mudei pra Fúria. Então hoje eu torço mais pra Fúria do que MBR. Eu vejo que os mais jovens têm isso. Então se ele começou torcendo Palmeiras e aí ele começou a gostar do Red Bull, em 2 anos ele muda. Ele pode falar assim, não, eu sou o Red Bull. Às vezes você pergunta pra ele qual que é o teu time, o cara fala Barcelona, não fala nem um time daqui, né? E muda, depois pode ser o Juventus. Sim. Isso, vocês conseguem medir, eu senti isso ou não? Cara, eu não consigo te responder, mas é uma boa reflexão. Eu não tenho não tenho o dado e nem essa sensibilidade. Mas enfim, eu acho que a gente consegue ali no médio prazo acho que vale trazer a criança de volta. Acho que Galera, precisamos de dados aí, tragam dados pra gente aí. Vamos passar uns recados gerais aqui antes da gente ser polêmicos aqui, porque o Diego tá com a cara de que vai ser polêmico. Eu? Vamos ser polêmicos aqui, ó. Galera, quem quiser mandar perguntas aqui, ó, critiquepodcast.com.br, compra seus Sparks ali, dá pra fazer Pix rapidinho aqui, ó, já manda as perguntas. Quando você manda a pergunta, compra o Sparks, você ajuda o Critique aqui, ó, pagar o nosso Red Bull aqui, a nossa aguinha aqui, para oferecer para os convidados o café. Isso porque o Red Bull ainda não tá ajudando aqui, mas eu tenho certeza que eles vão ver aqui com a galera de bebidas, né? A galera de bebidas. Um salve pra galera de bebidas, então, da Red Bull aqui. Vamos olhar aqui, você saber que você é um emblema também aqui no nosso programa, né? Todos os nossos convidados viram emblemas aí. Caião, nosso videomaker da Caião da noite, massa vai jogar vai aqui. Vai mandar um emblema da noite aqui, ó. Olha lá. Cara. Colocou até mais cabelo do que eu tenho, tá? Eu quero agradecer, velho. Deu uma caprichada ali. Sensacional. Ó, cara. Ficou legal. Quem que é o artista? Quem que é o artista? Ganhou um jabazinho da Nike também, artista? Então, aqui, ó, pra resgatar o código é o Bola Voando aí, galera. Você entra ali como membro aqui nos Estúdios Flow, aí você já resgata seu emblema. A galera coleciona emblema. É como se fosse uma figurinha. Cartelinha vai enchendo. Todos que assistiu, que acompanhou, legal, todos. Parabéns. Eu top. tenho meu álbum completo aqui, eu não perco. E existe um mercado paralelo ali de escambo mesmo. A galera se ajuda, tem grupo no WhatsApp, Telegram pra avisar, opa, saiu um emblema. Pra saber, tá saindo um emblema em um podcast, cara, do Critique, que é 7h30 da noite. Vai
Resgatar. Vamos dar uma olhada também no Festa da Firma aí, Caião. Festa da Firma, eles estão infiltrados em todas as empresas. Você conhece esse perfil no Instagram. Eles com certeza estão lá no Red Bull Bragantino. Às vezes até jogador, você nem sabe, hein, ó. Mas eles estão infiltrados aí. Vamos ver os memes do dia aí, ó. Postura ergonômica. Rola um pouquinho aí pra baixo aí, Caião. Vai, faz a favor aí. A galera aqui tá trabalhando de home office no geral aqui, eu digo principalmente aqui. Vocês ficam assim no trabalho? Eu tive que comprar uma cadeira gamer, cara, porque a cadeira, eu tava no começo do meu home office, eu tive que sentar na cadeira da varanda, né, pra trabalhar, só que a cadeira da varanda, quase me aleijou. Você ficou com probleminha na coluna, né? A melhor é ergonômica, né? A melhor é ergonômica, só que você só resolve o problema quando você tem o problema, cara, infelizmente... Eu aprendi com essa. Mas já melhorou as Graças a Deus. Graças a Deus. Precisa de uma massagem. No alto dos meus quase 39 anos também, que eu tenho a minha idade, Thiago. Mas o seu histórico de atleta, talvez a gente... Será que o departamento médico do Bragantino não consegue te ajudar ali? Tudo contou. Na verdade, eu tenho boa genética, né? Então... Lançou uma cadeira nova, viu? Da Herman Miller com Logitech. Ô, louco. É uma cadeira super barata. Super barata. Quanto? 10 mil reais. Porra, que isso? Caralho, boa essa cadeira, meu? Deve ser igual a Alexa, fala com você, não sei porque é. Mas ela é ergonômica e gamer. Ela é top. O cara sabe tudo de gamer, né? Discípulo de Gaulês. Você não fica, você fica mais na cadeira ou você fica mais no... Meio a meio. Meio campo, meio operação e meio escritório. Não tem como fugir. Isso é legal de perguntar, né? Você é um cara extremamente técnico, tem formação técnica, estudou futebol, cara, você passou pelo CBF Academy lá, né? Você fez também um curso na FIFA. Como você não foi jogador, você sempre estudou só futebol, você sentiu no teu começo, assim, um preconceito da boleiragem, assim, com esse teu passado, cara? Cara, a pergunta é boa porque tem essa divisão no dia a dia aí, né? Existe essa guerra dos ex-atletas com o mundo acadêmico. Pós 2014, o trágico 7-1, esses dois mundos tiveram que começar a andar mais juntos, né? Então o ex-jogador começou a ter que ir para academia, fazer os cursos da CBF, licença de treinador, começou a entender a importância disso. E a galera do mundo acadêmico também começou a ter um pouquinho mais de respeito e humildade por quem tem a prática. Assim, eu senti pouco isso, porque eu comecei no Audax, trabalhando com treinadores que foram ex-jogadores, já estavam há muito tempo no mercado, Parraga, Altair Ramos, que hoje está no São Paulo de novo, Serginho. E, cara, assim, eu sou um cara muito aberto a ouvir e aprender. Eu aprendi demais com os atletas que eu trabalhei e aprendo até hoje. E eu sempre tive muito respeito por esse lado do ex-jogador, né? Então, acho que isso me ajudou muito a potencializar. O que precisa, e acho que vem sendo construído, é um pouquinho de concessão dos dois lados, né? O ex-atleta entender que só com o que ele viveu não é o suficiente, e a galera do mundo acadêmico também entender que, esses caras da prática aqui aprenderam atalhos, né? Assim como é em qualquer indústria, né? Você pode... Exato. Cara, você fez a melhor faculdade disso ou daquilo do mundo, mas é na prática que você vai aprender a aplicar e se desenvolver. E o futebol não é diferente, né? Tem um ditado que fala o seguinte, cara. Uma coisa é ter o MBA, outra coisa é ter as manhas, velho. Exato. Entendeu? Por isso que eu sou CEO do Flow e faço um podcast. Pra pegar essas manhas também e poder aliar os dois mundos. Falar assim, não, entendi. Sei que dá pau nisso. Realmente travou tal live. E hoje travou um pouquinho aqui, já corrigiu. Já travou, já corrigiu. Você vê em loco que tá rolando, né? Isso tem nome. Tem nome bonito. Os japoneses chamam de Gemba. Né? Você não discute, você tem um problema, você vai até o problema. Não adianta, tem um problema na fábrica, a máquina parou. Você pega, aí o pessoal discute lá do escritório. O que a gente pode fazer? Não, vai até o problema, olha de frente, conversa com as pessoas e resolve o problema de perto. Você faz esse Gemba? Você gosta de estar em contato ali com o que está acontecendo? Direto, o dia a dia é esse, né? Porque ao mesmo tempo, nós nos cargos de gestão conseguimos trazer um olhar de fora que às vezes o treinador que está muito envolvido não enxerga, ou o próprio atleta, né? Então o convívio com os atletas ele é muito próximo. Mas você chega a estar lá na preleção mesmo, assim, no momento da reza, vamos... Eu viajo todos os jogos, eu só não estou nos jogos quando eventualmente eu estou viajando para algum outro assunto, alguma negociação ou reunião.
Mas em geral, assim, 99% dos jogos da temporada eu tô lá, viajo com a delegação, Que a gente da hora. acompanha. É parte do papel do diretor executivo aí no dia a dia. E nessa construção com os atletas, trabalhar na Red Bull é muito legal também, porque a gente tem predominantemente atletas jovens, né? Então é isso. Vocês estavam falando antes aí do Claudinho, você vê o cara se construindo, se desenvolvendo como pessoa, como atleta, Isso é muito como legal. ídolo, como Cara, referência. Isso é é bacana. impressionante, porque ele passou em alguns times do interior para brilhar no Bragantino, cara. E aí, o Claudinho é um exemplo, né? Um exemplo mais famoso que o povo sabe, mas o que do ponto de vista de awareness entre os jogadores, você acha que foi necessário para não subir na cabeça de um jogador, para manter o time unido, para poder pensar no coletivo, no individual? E no caso do Claudinho, o que na tua opinião, da tua gestão, fez ele estourar no Bragantino? Cara, é multifator, né? Não dá para apontar uma situação. Essas comparações o Claudinho passou lá no Corinthians, deu errado, e hoje elas são injustas, elas são míopes, 100%. Um indivíduo de 19 anos, ele é uma coisa como pessoa, como compreensão, de 23, 24 é outra. Então, provavelmente, o fracasso do Corinthians ajudou ele a dar o outro passo. Então, cara, esse tipo de análise de comparação, fujam disso, porque não condiz com a realidade. Eu acho que hoje tem alguns aspectos que são muito favoráveis no Red Bull Bragantino. O ambiente profissionalizado, a relação do dia a dia ali, nossa, ela é respeitosa demais. Não que a gente não fique puto às vezes, mas você não tem ninguém ali que entra chutando porta em vestiário, ninguém xinga jogador, ninguém... que às vezes no ambiente muito passional pega. Tô olhando pro Diego aqui porque... Então, assim, é uma relação muito respeitosa. Eu falo isso pros caras, trabalho e respeito, isso não é negociável. O resto vamos conversar e vamos ajustar. Então, assim, eu acho que esse cuidado com ele, essa paciência para pagar o preço do desenvolvimento dele, e óbvio que aí o mérito maior é dele, né? O quanto ele foi compreendendo as coisas, evoluindo dentro e fora de campo. E de fato, hoje ele é um cara... Vocês veem o jogador ali, o que ele produz como atleta, mas ele como pessoa fora é top, cara. Legal. Eu já vi técnico, inclusive, já que a gente pode criticar à vontade, técnico que é formado em psicologia que xinga o jogador ali no meio do campo, saindo, né? Quando é expulso, xinga. Que maldade, hein, meu? Cara, eu vi Vivenciei isso, hein? Vivenciei. Cara, vocês viram já no Netflix? Eu imagino que você deve ter visto. Facing the Giants. Não, Playbook, cara. Achei que Mourinho. ia falar do... Let's go, Puta que Brock! pariu, né, meu? Bom pra cacete. Playbook é uma série de séries independentes. Que fala, inclusive, fala também daquele Derek, o Shiver lá. Desculpa, qual que é o nome daquele técnico da NBA lá? Cada série fala de um técnico e da metodologia. O Mourinho é um deles. Aí fala do... Sim, falou lá do que foi do Lakers. Eu sei. Playbook, galera. Tem um Netflix e, se não me engano, são 5 séries independentes que falam do dia a dia de um técnico e como que ele começou até o topo. Bem interessante Muito mesmo. Legal. E falando até de estar no topo, você ganhou um prêmio que é um baita reconhecimento pelo seu trabalho. No mundo profissional, esses reconhecimentos assim enchem a gente de alegria, mas a gente tem que dosar o ego. Ao mesmo tempo, as outras pessoas querem morder isso também. Então você vira uma referência. E faz parte do seu trabalho tentar manter a liderança, como qualquer clube que é campeão, quer progredir. Você acaba sendo alvo, né, como exemplo, como benchmark, como a gente gosta de dizer. Como que você faz para manter sempre no primeiro lugar? E agora, que você já pegou esses títulos, como que você vai manter tua performance ali no topo? Cara, óbvio que você fica contente, satisfeito com esses reconhecimentos, né? E a gente desfruta disso também. Mas assim, eu não acredito em sucesso individual. Assim, na minha concepção, isso não existe, ainda mais estando num ambiente como o futebol. Então, eu também tenho consciência que essas premiações, elas também estão muito condicionadas ao resultado desportivo no Brasil. Então, e quem constrói o resultado desportivo são os jogadores. Concordo. Então, assim, óbvio que a gente vem fazendo um trabalho bacana fora de campo. O que eu faço, ou o que eu fiz nessa premiação, é representar a instituição. Esse prêmio é institucional. É uma galera que trabalha todo dia, que acredita no que é feito, como é feito, para construir o resultado em campo. Tanto que eu falo, cara, agradeço os atletas, porque isso aqui é porque foi campeão da Série B, né? Ou amanhã ou depois seja um prêmio de marketing ou comercial. Então, cara, eu não acredito
A passagem pelo Cruzeiro gerou um autoconhecimento muito grande nesse sentido para mim, porque eu vivi bons e maus momentos do ponto de vista de popularidade e eu vi que isso para mim não tem valor. Para mim é mais importante o que os atletas, o que o treinador, o que o ambiente interno enxerga ou percebe do meu trabalho do que a opinião pública, porque a opinião pública é isso. Hoje o Red Bull Bragantino vai lá e ganha a Copa Sul-Americana, eu sou Deus. Se o ano que vem nós brigarmos na zona de rebaixamento do Brasileiro, como aconteceu em metade do ano passado, eu não sirvo mais. E nenhuma das duas está certa. Entendeu? Então, assim, eu ando bem nesse ambiente, sou um cara muito na minha. Eu falei no início conversando, trocando uma ideia ali. É muito raro você me ver em exposição, porque eu acho que o dirigente tem que ficar mais quieto. As estrelas desse negócio aí são os atletas, treinador. Mas óbvio que falar de gestão de futebol, como foi o propósito aqui, pra mim é super bacana. Eu curto, ficaria aqui dias e dias. Que legal. Sim, cara. Cara, eu como sou um cara de indústria, tecnologia, eu não posso deixar de perguntar, né? Quando a gente falou aqui de indicadores, gestão de desempenho, etc., como que você utiliza no dia a dia para medir, estudar os jogadores, a tecnologia? Porque tem a gente falou um pouco ali também atrás do que a gente chama de internet das coisas, né? Você colocar sensor no cara para jogar os dados no computador. Aquele coletinho que eles usam. Coletinho, né? Que a galera acha que é sutiã, né? Os caras, o cara tá jogando de sutiã, meu. É verdade. Eu já vi isso mesmo, eu não entendi. A própria imprensa publica, o cara tá de sutiã. Isso é um puta de um exemplo popular de internet das coisas. É tão simples quanto isso. E como é que você utiliza a tecnologia a teu favor? Você tem BI? Conta pra gente aí qual que é o... Cara, tem bastante coisa e cada vez mais a gente trazendo e utilizando, né? Então, nas diferentes áreas, até para explicar pra galera, o sutiãzinho, os atletas jogam com um dispositivo aqui nas costas. Então, aquele suporte, na verdade, é para sustentar um dispositivo que ele é desse tamanho aqui, um quadradinho. E ele, depois do jogo, alguns sistemas, como é o que nós utilizamos, gera informação em tempo real. Então o fisiologista consegue ver durante o jogo todos os dados físicos. Aquela ferramenta mede o quanto o cara correu, quais as distâncias, intensidade. Cada vez mais o futebol trabalha para ter mais ações em alta intensidade. Alta intensidade, em geral, são ações acima de 19 e 20 km por hora. Então só isso é considerado ações de alta intensidade. Então cada vez mais o atleta é treinado para conseguir fazer uma ação de alta intensidade, recuperar rápido e fazer outra. Então o treinamento na parte física busca muito isso. Aí você tem toda essa parte de câmeras, sistemas, software que faz parte da codificação do jogo automaticamente. Nós colocamos no nosso CT e no nosso estádio esse ano, é o único clube do Brasil que tem a Game On. É uma ferramenta, tem uma super câmera em cima, e ela consegue, o analista com o joystick, analisar todo o jogo. Ele consegue ver o jogo. Aí é muito mais o aspecto tático, né? Posicionamento, as linhas, o quanto a equipe está compacta, o quanto ela é agressiva. A gente vai... muito falhas, onde está acertando. Isso, para um estudo tático do jogo. E aí quando a gente sai de campo, cara, assim, no aspecto mental tem tecnologia, nós estamos trazendo o teste de Viena para aplicar nos atletas. No aspecto médico, muitas... A parte fisiológica, que são os marcadores bioquímicos, recuperação pós-jogo, termografia. Num calendário como o brasileiro, recuperar é um negócio fundamental. A parte nutricional também, cada vez mais aprofundando, exame de sangue, entender o que falta para o cara, suplementar. Então, assim, vai para um nível muito profundo de tecnologia aí. E isso já chegou na parte... Porque, assim, óbvio que a gente está lidando com seres humanos, né? A emoção também é uma parte muito importante. Hoje vocês já conseguem trazer tecnologia para o ao vivo ou era uma coisa mais de correção posterior do jogo? Por exemplo, primeiro tempo está perdendo de 1-0. Eu vou ter uma discussão do técnico com a experiência mais emocional ou eu vou chegar, olha, 45% do tempo você correu mais para a direita? Não, é porque assim, ó, isso chega depois. Você consegue ter a informação em tempo real. Então, por exemplo, essa ferramenta, o Game On, o analista consegue mandar o lance para o iPad do auxiliar no banco. O cara consegue acompanhar. Se você começar a observar em vários jogos da Premier League, os caras já estão com uma telinha aqui, ó. O treinador, o auxiliar, como se fosse uma poltrona de avião. A telinha está aqui e aí tem um analista lá em cima que vai jogando as informações que foram acordadas.
O grande desafio é processar essa quantidade de informação. Assim como qualquer outra área. Pô, Big Data, legal, mas e o que você faz com essa informação? O que ela te gera, né? O intervalo tem 15 minutos, o cara tem que respirar, descansar, beber água e o treinador tem 5, 6 para intervir. Não dá para você encher o cara de informação também. Então, o que tem cada vez mais é uma exigência enorme sobre os treinadores. Ser treinador de futebol de verdade é um trabalho dificílimo. Cada vez mais você tem essas áreas para interagir. E tem o nunca diga nunca, né? Mas o quão longe, ou você acha que eventualmente nunca vai chegar a ser como a Fórmula 1? A Fórmula 1, os pilotos têm um ponto e eles comunicam live, né, durante uma prova. Você acha que a gente pode chegar num momento que os jogadores estão em campo com um ponto e eles estão recebendo feedbacks durante o game? Ou você acha que isso está um pouco distante porque o futebol ainda é um pouco mais conservador? Não, eu espero que não chegue, cara. Entendeu? Eu espero que não chegue. Porque a Fórmula 1, cara, é um homem operando uma máquina, é uma competição que tem essa característica. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado com aprofundar demais na base, na formação. Cara, o atleta tem que aprender a tomar decisão. Você não pode ficar o tempo todo dizendo para ele o que ele tem que fazer. Porque provavelmente o atleta vai conseguir fazer coisas que o treinador nem imaginou. Porque para aquilo ele é mais talentoso que o treinador. Faz parte da beleza do jogo. Cara, então você empacotar demais, você assim, eu lembro lá atrás, fui uma vez para a Itália em 2005, logo no começo da minha carreira, uma categoria sub-12 treinando no Regina, em Reggio Calabria. Cara, o menino deu um drible, o treinador parou o treino e falou: "Não, toca a bola e circula". Aquilo para mim ficou marcado. Eu falei: "Cara, o cara tá destruindo o potencial, o talento desse menino. Com 12 anos, você não pode fazer isso". Processo de formação tem que dar o direito da criatividade continuar se desenvolvendo. Então assim, ontem até a gente vai lançar a camiseta nova, o Arthur estava fazendo as fotos no estádio, eu conversando com ele. O Arthur está fazendo uma temporada fora de série, agora no confronto aí com o Rosário, fez 4 gols em 2 jogos e tal. O Arthur é da minha altura. Nós temos aí 1,60 m alto roubando. Cara, e ele desenvolveu um mecanismo de bola longa. Ao invés dele subir e disputar com o marcador, ele conseguiu desenvolver um mecanismo de ajustar o corpo na frente e conseguir ter a bola embaixo. E ele tem feito isso bem pra caramba. E ele falou: "Cara, eu aprendi isso vendo tal jogador fazer". Eu falei: "Puta, não adianta eu querer subir pra brigar na bola longa". Então, assim, o cara que veio da universidade, um treinador acadêmico, não vai nunca conseguir explorar ensinar um ajuste talento desse. É dele, ele desenvolveu ali, cara. É uma genialidade que pertence ao jogador. Mas nesse que o Geiger trouxe aqui, eu vou falar que às vezes eu tenho muita vontade quando eu vejo o meu time ali. Se tivesse um chip na cabeça e eu... Pablo, seu filho! Não, eu não vou... Cara, eu queria estar lá, mas como eu também não sou bom de taco aqui, minha espirra, meu esporte foi o basquete, então... De cima o jogo é mais fácil. Exatamente, mas eu queria ter o controle. Não dava pra você que joga melhor FIFA do que eu, aí você ia controlar lá. Mas isso é muito Black Mirror, muito nisso. Mas você comentou um negócio que eu acho interessante, né? Fazendo um paralelo em outras indústrias, né? Uma automobilística, antes de lançar um carro com um motor novo, ele testa aquele motor. Então são os testes onde ele joga numa rotação e vai até esmerilhar, né? Até onde e quebra. Eles anotam, tiram essa performance e tudo mais. O jogador, nesse fator humano, ali, a gente tá falando de uma questão física. Vocês fazem uma previsão, né? Você comentou de nutrição, da parte de preparação física mesmo do atleta, pensando na duração que ele vai levar no clube, ou você extrapola isso, seja lá para se ele for depois lançado para outro clube, se for exportado, ou vocês tentam tirar o máximo já pensando ali na vida útil do motor, fazendo essa analogia? Não, é ser humano, cara. O esporte tem esse diferencial que ele é único, assim, não é produção do resultado, é formação. Então você não tem como desassociar, ainda mais no futebol. O futebol é o que é enquanto produto, pela imprevisibilidade e pelas variações que você tem para praticar a modalidade. Então, sei lá, você pega atletismo, natação, são modalidades cíclicas. Você tem uma previsibilidade maior. O futebol, ele tem variações infinitas. Você pode vencer ou perder jogando de formas muito diferentes. Não tem um modelo que dá certo ou um modelo que dá errado. E aí você tem um aspecto humano. O cara tem os altos e baixos, né? Então, muitas vezes ele tem um problema familiar, ele não está bem. Então, a gente procura ter essa proximidade para identificar esses gatilhos.
Então, pô, nós tivemos a situação esse ano de a mãe de um atleta internada, e aí, quando a informação chega, você consegue abordar e tratar. E aí, na conversa, principalmente com o psicólogo, com o treinador, muitas vezes eu ou o Sandro Orlandelli, que é o coordenador técnico, fala, cara, esse cara não tem condição de ir pro jogo. Ele não está mentalmente capacitado para ir pro jogo, que é uma exigência, o cara tem que estar com a cabeça vazia ali. Então, essa humanização que o torcedor não dá, você já tá querendo matar o seu jogador aí. Matar não, mas eu nem acho que o torcedor tenha que ter isso, né? Porque o torcedor é passional, mas quem tá dentro precisa ter. Precisa olhar pro atleta como ser humano. Como recuperar, né? Como sair desse... E como direcionar e como respeitar os limites, né? O limite do corpo, da mente, porque a exigência é grande. Imagine, cara, indivíduos de 19, 20 anos ganhando muito dinheiro, com reconhecimento, Instagram apitando a cada 30 segundos. É difícil, meu. Não, mas eu vou pro outro lado. Eu vou pegar um gancho no teu raciocínio e vou falar de governança. Por exemplo, você tem um conjunto de jogadores de 19, 20 anos. Você tem, eventualmente, empresários afoitos, deslumbrados. E você tem também, eventualmente, a sedução do mercado internacional. Você tem algum tipo de instrumento de governança que consiga preservar, por exemplo, porque dependendo como o cara sai do time, ele destrói a carreira dele, porque ele vai chegar lá no mercado internacional sem nenhum tipo de estrutura. Você tem como é que você gere isso com a molecada? Cara, assim, o primeiro instrumento de governança é o contrato, né? Talvez é o mais objetivo que você tem. O contrato tem um prazo, tem multa, então você consegue trabalhar isso de uma forma, vamos dizer, mais controlável. Então, cara, o atleta tem um contrato de mais 4 anos. Isso te dá uma condição numa eventual negociação, que é o exemplo que você está colocando. Cara, o atleta tem contrato de mais 1 ano. Isso te coloca numa condição de muito mais fragilidade para uma eventual negociação, porque daqui 6 meses ele assina pré-contrato, daqui 1 ano ele está livre. Então, essa gestão de contratos é o primeiro ponto de governança que é fundamental. Você tem que estar atento, antecipar as renovações. Então, a gente vê constantemente atletas jovens sobem para o profissional, tem sucesso e já o cara está ficando livre. Cara, isso não acontece no mundo nosso. O cara, antes de subir para o profissional, ele vai renovar o contrato por um prazo maior, mesmo que a gente erre. Mas você precisa gerar segurança jurídica. E aí o outro aspecto é, no dia a dia, construir isso com o atleta em termos de informação, de orientação, de entendimento. E uma coisa que tem funcionado bem com os agentes, eu tenho tentado estabelecer ciclo. Porque eu acho que o atleta tem que entregar desportivamente primeiro para depois entregar economicamente. Então vamos usar o Claudinho como exemplo. Um cara que está 4 anos com a gente, campeão da Série B, além da história dele anterior com o Red Bull Brasil, né? Campeão da Série B, melhor jogador da Série B, vem para a Série A, ajuda a equipe a classificar para a Sul-Americana, ganha todos os prêmios que a Série A podia proporcionar para um atleta individualmente. Seleção olímpica, 24 anos de idade. Cara, beleza, esse cara não tem mais capacidade mental para ficar no Red Bull Bragantino. Porque ele fala, o que mais eu preciso fazer aqui? Cumprir o ciclo dele, né? Ele precisa dar o próximo passo. Então, aí vou dar um exemplo. Hoje nós trouxemos o Praxedes, tem 19 anos. Então, ele precisa entregar desportivamente 2, 3 temporadas. Quando ele estiver aí com 21, 22, provavelmente é o melhor momento para ele também para fazer a transferência. Porque o que tem acontecido nos últimos anos são atletas saindo muito cedo, sem ter se desenvolvido como pessoa e como atleta, e esses talentos estão morrendo por aí em clubes pequenos da Europa. Esses caras estão ficando ricos financeiramente, mas não estão atingindo como atleta ou desportivamente o que eles poderiam. E tem alguma regra deles que obviamente não seja confidencial, mas que você sabe que é praxe de mercado, assim, que você pode compartilhar com a gente? Por exemplo, sei que mesmo em patrocínios tem regras que você não pode andar de moto. Um jogo de futebol, já ouvi coisa assim. Existe mesmo ou não? Tem algumas regrinhas que o cara não pode fazer? Então, assim, a gente tem várias coisas que durante a temporada o cara não pode fazer. No Brasil, no período de férias, ele é livre para fazer o que ele quiser. Aí é uma questão legislativa nossa aqui. Fora do Brasil, esse tipo de cláusula que você mencionou é muito comum. É mais comum, né? É muito comum.
o cara não pode andar de moto, o cara não pode praticar esportes radicais, mesmo nas férias. No nosso caso, nos 30 dias de férias, o cara faz o que quer. Agora, durante a temporada, primeiro que eles nem têm tempo, porque jogo atrás de jogo, treino atrás de treino, mas aí você consegue legalmente colocar mais restrições, né? Bacana. E aproveitando mais uma dúvida que eu tenho, que aí é mais um mundo gamer. Talvez você não saiba a resposta, mas enfim, eu adoraria perguntar. Um dia eu vou ter a resposta. Por que no FIFA não tem os jogadores do Brasil? Porque a EA tomou um processo gigantesco alguns anos atrás, e aí ela decidiu não correr mais o risco. Isso por leis nossas? Então assim, tem alguns... Tem alguns advogados que questionam várias dessas coisas, abordam os atletas, é o atleta direto. Então o cara monta o escritório, vai lá, vamos entrar com ação. Então isso começou com o direito de arena, que era 20%, negociado para 5%. Jogo rápido, assim. O Brasil tem um mecanismo que chama direito de arena na lei. 5% do dinheiro de televisão é distribuído entre os atletas que participam do jogo. E antigamente, antes de 2013, se eu não me engano, que foi quando muda a lei, era 20% por lei, mas através de um acordo entre o sindicato CBF, Sindicato dos Atletas, operacionalizou 5%. Várias ações começaram a acontecer cobrando os 15%, a diferença. E quase todas ganharam. E aí esse mesmo escritório começou depois a olhar outras oportunidades, porque quando a lei muda, você para de ter esse passivo. E aí entrou nessa situação dos videogames, álbum de figurinha. E aí a EA tomou a decisão. Ou seja, em vez de fomentar o esporte, né, todo mundo ganha, não. Eu vou ganhar como escritório e diminui. Enfim, existe ali a brecha jurídica no nosso mercado, e é por isso que a EA tirou o pé. Então, por exemplo, nós, Red Bull Bragantino, nós compramos o direito de imagem dos atletas. Então, mesmo nós tendo o direito de ceder esse nome, esse direito para a EA, eles preferem não usar pela insegurança jurídica. Que é isso? É Brasil, né? Indústria, né? Indústria judicial brasileira. Por isso que a gente foi jogando com Enaldinho. É verdade, né? Enaldinho. Não, eu lembro quando era moleque, eu jogava International, era o Alejo, né? Alejo. Grande Alejo. Salve Alejo. O nosso personagem virtual. Alejo, cara. Goleador. Já ficava na frente do goleiro, tirava o impedimento, né? Já vou devolver de cabeça. Já que você falou de coisa boa, assim, vamos falar aí, então, da mídia esportiva aí. Que eu acho que minha opinião sincera ali eles não estão interessados em ver o futebol crescer. Tá interessado em ver o negócio deles, que é a mídia. E acho que fica muito em cima da fofoca. Não dá pra melhorar essa mídia esportiva? Será que não dá pra gente falar de assuntos legais como esse do Critique? Alguém já conversou de você sobre o que a gente tá conversando aqui na mídia esportiva nesse nível? Não, é muito raro aprofundar, discutir isso, estrutura, organização, planejamento. É que assim, a gente precisa ver o que é causa e o que é efeito, né? Porque o que a galera quer consumir também, né? Então acho que precisa mudar o perfil de quem consome o conteúdo. Então assim, eu acho que um problema sério que a gente vê no futebol é que é muita inverdade sendo publicada, isso é constante. Não existe muita responsabilidade na produção da informação. Então assim, eu como dirigente, se eu vier publicamente afirmar algo e eu não cumprir, com certeza eu vou ser muito cobrado, eu vou ser eventualmente penalizado. E a mídia tem isso de uma forma cada vez mais, liberal. O cara fala assim, o Claudinho tá indo pra Roma, e sequer a Roma ligou, ou alguém falou. Que isso? Não, mas isso acontece com todos os clubes constantemente. Então assim, agora... É a indústria do clique, é o que vem acontecendo com a mídia em geral, né? Então acho que é muito de quem consome. Cara, até agradeci no início e parabenizo, porque eu acho que esse tipo de discussão, essa profundidade, ajuda inclusive a melhorar o entendimento de quem consome, né? Então assim, eu brinco com alguns amigos meus, às vezes o cara vem, o cara viu... Eu falei, cara, cuidado, não acredite em tudo que você lê, entendeu? Vai devagar, tenha sempre, com relação ao futebol... Tenha sempre um cuidado aí, não se atira na informação, porque a chance de você se arranhar é grande. Então, agora... É que eu acho que acaba o mundo público é assim. Não, sim, mas de certa forma... O Flow faliu. Chega um monte de Flow faliu. Chega. Que é isso? Não, sei lá, qualquer coisa que acontece, o Flow faliu. Tem clickbait do Felipe Neto no Flow.
Como os assim? caras fazem até O cara fez a thumbzinha. Porque aí você vai lá, clica, o cara já vale se deu tudo, Mas você derruba, né? Não dá. Mas que não tem nem interesse, né? A turma Não, mas aí já cumpriu a missão. Exatamente, já fez o estrago ali, já fez a polêmica. Esse que é o grande lance, é o vale tudo pelo clique. Mas aqui na minha cabeça, assim, se você diversifica os assuntos e coloca diferente, você educa no fundo. Não educa, mas você abre um espaço para um outro tipo de discussão. Você não fica com, digamos, o repórter esportivo focado num só tipo de coisa, aquele repórter torcedor que existe aos montes ali, e você abre tanto espaço para publicidade, abre o mercado, você cresce o futebol por outros interesses, você não fica naquilo. Eu, particularmente, tenho alguns programas esportivos que pra mim virou, não é nem esportivo, é video show. Eu não quero saber com quem o atleta pinta a unha, eu não quero saber com quem que o atleta tá namorando, eu não tenho o menor interesse, eu quero saber como foi o jogo, se teve gol, se teve alguma movimentação de mercado, quem tá chegando, quem tá... Mas, às vezes sai tanto disso, e eu não sei como você Então, mas assim, ó, esse não é um ponto só do futebol, esse é da sociedade hoje, né? Nós estamos perdendo a capacidade de admirar os outros, entendeu? Porque, cara, todos nós somos imperfeitos. Se você for olhar de perto, você vai achar alguma falha. E o que nós estamos fazendo hoje é assim, cara, o cara vai lá... Cara, todos nós aqui admiramos atletas no passado que, fora da carreira desportiva, cara, cometeram erros, e erros grandes. Isso, no mundo de hoje... Pô, a gente pode citar inúmeros exemplos aqui de caras que são personalidades da nossa história esportiva e que, fora de quadra, de campo, de pista de corrida, tiveram deslizes, cara. Isso é aceitável, o cara é ser humano. Isso não diminui a genialidade dele enquanto atleta, enquanto desportista. Agora, no mundo de hoje, nós só estamos olhando pra falha, meu. difamar. Cara, você pode fazer 99 entrevistas aqui top, legal. Se um dia você der uma derrapada aqui, é ali que vão. Já rolou, né? Temos haters também, sabia? Então, isso, sempre cara. tem. Isso hoje, principalmente para quem tá exposto, figura pública, atletas, treinadores, cara, passou do aceitável já, né? Assim, o fato do cara perder um gol no jogo não dá o direito do cara ser destruído como ser humano, pô. Isso... E quando perde 10? Sacanagem, Acontece. né? Acontece. Existe uma coisa que é a dinâmica da notícia, né? O que acontece, e na verdade a notícia em si é sobre o que acontece, não o que não acontece. Porque o que não acontece é talvez o padrão do cara desempenhar todo dia ali no estádio, ter a genialidade dele. Agora, o que acontece que é pontual e que vai gerar mídia ali? É o cara fazendo merda na balada. Então, assim, essa dinâmica da notícia, ainda mais esse mundo de abundância de informação, cara, as pessoas se aproveitam disso. É foda mesmo. Não é no futebol, que nem você falou. É em tudo. Sim, então. Mas assim, eu não tô dizendo que a gente tem que fechar os olhos pros erros que as pessoas cometem, mas... Pô, vamos valorizar o que tem de bom, pô. Vamos olhar um pouquinho pro lado positivo das coisas. A gente isso. Vai perdendo a capacidade de admirar o outro, cara. Então, enfim, é uma visão perigosa que a sociedade tá indo, né? Vamos pro lado bom, então. Você é um cara que teve uma experiência na CBF Academy, formação de executivo de futebol, e você também teve um diploma da FIFA. Imaginando que você é um cara... que a relevância do teu trabalho vai provocar em futuros gestores de futebol, cara, assim, futuros estudantes, assim como aconteceu na tua trajetória. Se você pudesse contar para eles agora que tá vendo a gente, como é que foi essa tua experiência, tanto na academia da CBF quanto na FIFA? Como é que foi? Cara, assim, eu acho que o primeiro aspecto são os valores humanos, né? Eu acho que em qualquer profissão isso serve. Acho que integridade, trabalho duro, honestidade, transparência são coisas que precisam ser praticadas. É legal, é fácil falar, é bonito, mas praticar no dia a dia é muito mais difícil. Eu acho que isso faz uma diferença enorme dentro do Red Bull Bragantino. A gente tem essa transparência com os atletas. Não é, tem, pode, não pode. Por isso que o ambiente funciona bem. E com relação a esse aspecto mais técnico, é acreditar na ciência, acreditar no conhecimento. Saia do mundo empírico, né? O ambiente que eu trabalho, que é o futebol, em que todo mundo se sente entendedor...
muito facilmente você vai sendo drenado para o lado empírico. Então as pessoas vão criando teorias e conceitos, é isso, tem várias histórias aí no mundo do futebol, do treino da madrugada, o treinador sonhou, acordou, no outro dia mudou. Leva para outro lugar para treinar, né? Cara, as coisas, enfim, mais místicas do que técnicas. Eu acho que assim, tem que acreditar no conhecimento, na ciência, tem que acreditar em planejamento. Então, assim como qualquer empresa, se você iniciar um novo plano dentro de um clube de futebol, o início tende a ser difícil. Não é tão simples que as coisas deem certo de uma hora para outra. Se estiver dando certo também, talvez não se sustente. Então, fica atento. Então, acho que esse aspecto, quando você tem conhecimento e acredita no ponto técnico, na ciência, eu acho que você sai um pouquinho dessa armadilha do empirismo que tem no futebol. Tem alguém que você admira por ter feito a transição de uma maneira positiva? Na sua visão, um ex-jogador que você acha que tem uma gestão muito boa? Você fala assim, cara, esse cara eu admiro muito ele, não só pelo jogador, mas pela gestão que ele tem hoje? Cara, assim, um cara que eu tive o privilégio de virar amigo nesses anos, o Edu Gaspar é um cara que eu acho que é uma referência pro nosso mundo. Cara, o Edu é um cara que foi jogador num nível alto, jogou em grandes equipes do futebol europeu, aproveitou essas experiências como atleta para crescer como pessoa. Ainda jogador, o Edu foi meu aluno na Trevisan, ele ainda jogava no Corinthians. Então, à noite ele ia lá fazer aula do curso de gestão e marketing esportivo da Trevisan. Ele com o Paulo André na época, o Paulo também jogava ainda. E aproveitou a oportunidade. O caminho para o ex-atleta ele é facilitado comparado com o meu, por exemplo. É mais rápido, as oportunidades são melhores. Mas a hora que você tem a oportunidade tem que entregar. E o Edu construiu, fez um bom trabalho no Corinthians, se ajustou, se desenvolveu, seleção brasileira. Cara, hoje é um brasileiro que é diretor executivo do Arsenal da Inglaterra. Então, assim... mas ele jogou lá. Tá bom, só que ele já tá há 2 anos como diretor executivo. Tem se provado, né? Centenas de caras jogaram no Arsenal. Por que ele é o diretor executivo? De novo, tem que admirar, cara. Tem que bater palma. Aí eu acho que o outro cara que a gente tem brasileiro que é top é o Leonardo. Então acho que são os 2 caras que jogaram futebol em alto nível e aproveitaram isso para se desenvolver e hoje são grandes gestores que lamentavelmente não trabalham no Brasil. Foi seleção, inclusive, e agora tá na Itália, né? Isso é uma coisa... o Leonardo hoje comanda o PSG, né? Sim, mas era... O outro lado ainda existe, não? Eu vejo que evoluiu muito, mas eu lembro que eu vi cara, faz muito tempo, uma entrevista do Amaral, que ele falava que ele não sabia assinar cheque. Ele era analfabeto, então ele não sabia nem assinar o cheque. A formação que o Red Bull faz, eu acho que já ajuda muito quem vem de dentro. Mas quando pega alguém de fora, vocês sentem que tem uma diferença de preparo emocional, físico ou não? Cara, assim, nesse aspecto, assim, o futebol é um recorte da sociedade, né? Então, a sociedade evoluiu. A formação desses jovens de hoje, até por conta da tecnologia, da internet, do acesso, esses caras chegam muito melhor preparados como pessoa do que, eventualmente, a geração do Amaral, por exemplo, né? Então, acho que esse é um aspecto que tem andado de forma positiva. E não só o Red Bull Bragantino, mas vários clubes no Brasil evoluíram muito na base. Essa é uma revolução nos últimos 15 anos que ela é pouco discutida. Você tem pedagogo, psicólogo, bons treinadores, bons profissionais, cada vez mais atuando na base dos clubes. E isso vem fazendo com que o nível do ser humano que chega no profissional é muito melhor do que era anos atrás. Não à toa... sempre foi muito valorizada a Copinha, né? Copinha é uma coisa muito valorizada, né? Não tem Copinha, não tem Mundial. Não tem Copinha. Aí ó, já toma essa aqui. Já. Do Levantou a bola, eu corto, velho. Do Santista ainda, levantou a bola. Meu Deus do céu. Bom, desculpa, você levantou a bola. Sim. Vamos brindar com o Red Bull aqui, ó. Hoje eu vou brindar aqui, aí, ó. Aí, cara. Já todo mundo no terceiro Red Bull. Tem pergunta? Já deixando até o recado pra Red Bull Bebidas, que é o outro lado lá da moeda. Um podcast jovem e agressivo é o Critique. Fica a dica aí. Tem perguntas pro... Eu mando no WhatsApp, pode ser? Pode ser, bom. pode ser. Beleza, eu não tava ouvindo, velho, desculpa. Thiago, eu tenho uma pergunta sobre o futuro agora, cara. A gente... Se você pegar, né? Hoje a gente tem Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino,
tá sob a sua batuta aí. Eu entendo que você tem um planejamento de médio e longo prazo. O que você imagina aí pro Red Bull nos próximos 5, 10 anos aí, do ponto de vista de metas, aspirações, títulos, etc. Assim, ó, tem coisas que são 100% controláveis. Eu vou começar por elas, né? Nos próximos 5 anos, o Red Bull Bragantino vai ter um dos melhores centros de treinamento da América Latina, tanto para a base quanto para a equipe profissional. E em Jarinu ou Bragança? Não, na verdade em Atibaia. Atibaia. Nós, depois de estudar a região, estrategicamente andamos um pouquinho ali na Fernão Dias, porque isso vai nos dar uma eficiência de deslocamento para aeroportos muito grande, além do que a gente conseguiu encontrar naquele trecho ali áreas não acidentadas, né? Então isso gera uma dinâmica para o CT muito melhor. O centro de treinamento vai estar todo no mesmo plano, não tem necessidade de ficar recortando campos, enfim. Então, por algumas razões técnicas, nós vamos ficar em Atibaia. Em 5 anos você vai ver uma arena moderníssima e atualizada no lugar do nosso estádio na Bia Bichê de hoje, para transformar essa arena num hub para a cidade, para a região, não só para o dia de jogo, mas de fato um ponto de referência para a cidade, com serviços, com outras atividades que possam ser agregadas. Esse business case está praticamente concluído do que a região tem de vocação, de potencial. Nós estamos finalizando o projeto arquitetônico para avançar. E desportivamente, sem dúvida nenhuma, uma equipe jovem, agressiva e ali no top 5 aí do Campeonato Brasileiro constantemente, jogando Libertadores. E aí, naturalmente, um ano ou outro você ganha alguma coisa legal, né? Então, acho que assim, mais do que focar só na parte desportiva, é ter um clube saudável, sustentável, que gere bons dias de evento para a cidade, para o torcedor. Acho que isso é o que se sustenta num prazo de 10, 20 anos, né? A conquista desportiva, ela é perecível, cara. Ela passa, Sim. né? Temos uma pergunta aqui, a pergunta do Lucas 11, salve Lucas 11. Grande dia, 2 cartolas na casa. O Flávio Augusto tá no Flow hoje. Depois, se quiser bater um papo com ele, você pode bater um papo com ele aqui. Vamos lá, com prazer. Tiago, o que você acha da MLS? O sistema deles é muito melhor do que o do Brasil. Lá fora o empresário é dono do time e é seu dinheiro que está em jogo. Aqui é um eleito presidente e que se fizer alguma cagada, só o time se ferra. F Vasco e F Cruzeiro. Falou disso. MLS, o que você acha da MLS? Cara, MLS é sem dúvida nenhuma a liga que mais evolui no mundo, em todos os sentidos. Comercialmente, desportivamente, média de público, atratividade. Eles têm um modelo específico que é muito pro olhar do americano. Na minha visão, alguns ajustes eles vão ter que fazer para continuar crescendo. Eles estão começando a fazer, né? Então a MLS em pouco tempo deixou de ser uma liga de grandes estrelas aposentando para ser uma liga de jovens. Então a MLS quer também se tornar uma liga vendedora, o que era um desafio grande, porque eles têm uma estrutura em que o jogador não pertence ao clube, ele pertence à liga. Então para ele ser vendido, a liga tem que concordar. Então, por exemplo, só poderia vender o Claudinho se a liga autorizasse ou concordasse com os termos, com a negociação. O clube não tem autonomia para negociar o atleta sem a liga. E o que a liga fez nos últimos anos era travar essas saídas. Ah não, X milhões é pouco, eu quero mais. Então isso não tornava a liga atrativa para jovens jogadores. Assim como as regras e as restrições, elas são pouco atraentes do ponto de vista econômico, tanto para os jogadores como para os agentes. Então eles estão flexibilizando essas regras para criar um mercado mais atrativo e está dando certo. O principal aquário da MLS tem sido a América do Sul, cada vez mais. Se você puxar as transferências esse ano, predominantemente jovens expoentes da América do Sul. Brasil, Argentina, o Paraguai, Uruguai, Colômbia, Equador, indo para a MLS. Devem atingir o platô no número de franquias o ano que vem, fica do tamanho da NFL, e aí as duas conferências passam a ter vida própria, né? Porque hoje ainda joga uma conferência contra a outra, e tende, na minha concepção aí, como produto, como mercado, tá entre as três aí, vai encostar em Bundesliga, vai encostar em Premier League. Isso é uma coisa que o americano é bom, é consumir as coisas, né? Cara, é incrível, todo o esporte lá tem muito público. O universitário tem muito público. E o que eles estão conseguindo fazer rápido, eu acompanho a MLS desde 2013, que foi a primeira vez que eu vim trabalhar na Red Bull,
é melhorar o jogo. Uhum. Primeira vez que eu fui para Nova York, pro Red Bull Nova York, em 2014, você tava em hotel, conversava com o garçom, com a galera que trabalha, os caras falavam assim, pô, eu não assisto. Eu assisto o campeonato europeu, mas não assisto, porque o jogo é ruim. E de fato era. Os caras testaram aquele shootout, lembra? Era um pênalti, você sai do meio de campo. Como assim? Você tem 5 segundos pra bater o pênalti. Você sai de uma faixa intermediária entre o meio de campo e o gol. E aí você tem 5 segundos pra finalizar o lance. É tipo 1 contra 1. O cara com a bola contra o goleiro e você tem um tempo pra fazer o gol. Então, tipo, não dá tempo de você ir driblar o goleiro. Você tem que tomar a decisão e definir o lance antes. Esse era o pênalti da MLS. E aí o goleiro pode chegar e abafar, ou ele pode esperar e tentar defender. Era engraçado, mas... Tem esse treinamento no FIFA, né? Hã? Faz esse treinamento Tem como... treinamento às vezes de... Mas era tipo de pênalti, era através desse negócio aí. E assim, eles estão indo num caminho que a MLS anunciou a partir do ano que vem uma liga de jovens. Como você tem lá a Gatorade League lá da NBA, você vai ter uma liga de jovens da MLS. A MLS criou o Young DP. O DP é o Designated Player. São os jogadores que não têm limite de investimento. Cada franquia tem direito a 3. E agora eles criaram o Young DP. São jogadores com menos de 21 anos, que você também pode investir mais do que o orçamento trava, né? Então, pouco a pouco, eles estão flexibilizando a gestão o mecanismo de controle e a liga... ecossistema, né? Vamos aproveitar então e crescendo. perguntar, e a nossa liga? A nossa liga para 2024, você acredita que vem coisa boa aí no futuro? Eu acredito, cara. Eu acredito, o momento é favorável. A mentalidade da maior parte dos presidentes de clube do futebol brasileiro melhorou muito. Os clubes que estão se organizando, se profissionalizando, estão colhendo frutos. Então hoje você tem uma Série A com Fortaleza, Ceará, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, clubes que investiram em gestão antes de investir no campo. Em contrapartida, a gente tem grandes marcas na Série B porque negligenciaram gestão. Isso é bom para o mercado. Então as pessoas que construíram essa referência são as pessoas que hoje estão na mesa para criar a liga. Então eu acho que a maior parte vai se unir, porque o produto futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, Série A e B, ele ganha uma independência comercial, institucional, dos problemas e dos eventos que vem acontecendo na confederação, né? Então acho Político, que a gente tem uma oportunidade de criar um produto que ele é global, cara. O que eu falei, o futebol brasileiro tem que ser líder no mundo em futebol. Nós temos que ser líder nessa indústria. Nós temos os melhores jogadores. Nós precisamos criar mecanismos para que isso funcione melhor. Legal. Top. Deixa eu te passar aqui uma nossa bola de elásticos. Isso aqui é um sinal. Não é uma bola oficial de futebol. Vai chegar no tamanho de uma bola de futebol. Ela ainda é pequena porque nós somos jovens e agressivos. E aqui, Com a máxima certeza. e cada convidado que vem aqui deixa mais um pedacinho nessa nossa história. Que um dia o Mário quer vender e transformar em NFT. Não, na verdade, e fazer uma essa bola aqui réplica. Eu tava pensando aqui, a gente sempre tem aquelas ideias malucas e quando vem um convidado tem aquelas resenhas que só a galera não sabe, mas depois rola uma resenha muito legal. Eu tava pensando assim, eu fiquei curioso de saber como vai ser a arena nova. E aí, será que a gente não consegue fazer um jogo críticos versus críticos? A gente leva lá o João Kepler, põe no gol, o Davi no ataque. Legal, você bate uma bolinha ainda? Sim, a gente brinca ali na comissão técnica, nível alto, Maldonado, Marcinho, são os auxiliares, o bicho pega. Você então tá no ataque do nosso time Critique, por favor, porque se deixar eu e o Diego... Deus o livre. Eu vou de volante, só bicão pra frente. Sabe o que é? É que... Você já jogaram com um profissional ou não? Não, cara. Já jogou ou eu não? não vou aguentar correr 10 minutos. Eu não aguento correr 10 minutos. Eu já joguei no gol Intersalas. Cara, então... Interanos, né? Interanos. Eu achava que eu jogava bem até. Tipo, na faculdade jogava... Tipo, Não, você joga bem futebol. Sim, eu gosto da bicicleta, mas nunca foi um cara foda, bonzão. Sempre tinha outro melhor que eu e tal. Só que eu falava, cara, tenho noção, jogo bem. Aí um dia a gente foi numa convenção da Gillette e aí chamaram uns ex-jogadores que eram amigos eram fechados com a marca pra jogar um rachão. E era assim, tipo, 9 de um lado mais 2 profissionais, 9 do outro 2 profissionais. Foi 2 E aí era assim, tipo, Júnior Baiano e Palinha.
E do outro tava, sei lá quem tava, não lembro. Cara, o Júnior Baiano, ele dava uma canetinha assim, tipo, ele parecia que tava brincando, porque ele era o Messi. E era o Júnior Baiano. Sim. Aí eu falei assim, caralho, quando você acha Você não que deu tem um carrinho nível... no Júnior Baiano? Não, você é maluco. Quando você acha que tem um nível, tipo, foda, você vê que tem um... Mano, é outro jogo. Profissional, né? Pô, você tá Não, jogando por isso que profissional. aquela galera do cara da... esse aí eu até fazia. Não fazia, não é tão fácil calma, assim, não. calma. Meu. Calma que... Eu lembro de outra coisa também. Mas é por isso que eu tô querendo jogar com o João Kepler. Marão. Imagina o Semenzato lá. Dá pra fazer uma tabelinha com o Semenzato. Eu corro com ele. Capaz dele ganhar de mim na corrida. Marão, eu jogava futsal e eu nunca tinha jogado no campo. Aí fui fazer um teste no 15 de Netuba lá no time. Aí beleza, pilhadaço, tá no jogo 0x0, tinha uma bola na trave e a bola, tipo, o goleiro deu pro escanteio, bateu na trave e foi pro escanteio. Aí eu fui correndo pilhadaço pra bater o escanteio. Mas não tinha feito essa corrida ainda na minha vida de campo, porque eu jogava mais futsal. A hora que eu fui bater o escanteio, Mário, minha perna, Tá ligado? eu não consegui pôr a bola dentro da área. É outra, cara. Não, mas aí você faz aquela parada. jogadinha que o cara vai perto do escanteio, que eu acho enfim. a jogada mais idiota. Papo furado. Igual o Cruzeiro. Não, é outro mundo, não, mas é importante pra galera ter uma dimensão. É outro mundo, É outro outra planeta, dinâmica, é outro cara. planeta. Não. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Boa. Messi. Sim, sem dúvida nenhuma. Na minha Claudinho ou concepção, Messi? Não tem dúvida. O Claudinho precisa trabalhar bastante. ele tem talento para se desenvolver, mas de fato, assim, acho que o Messi provavelmente é o melhor jogador que a nossa geração viu jogar. Falcão ou Manuel Tobias? Cara, eu não vi o Manuel, né? Entendeu? Assim, eu só de vídeo e tal. Acho que o Falcão é um cara genial e eu acho que o Falcão merece um destaque ainda maior pelo quanto ele promoveu o futsal. Falcão, pelo que ele se desenvolveu enquanto marca, enquanto figura, ídolo, ele ajudou demais o futsal a crescer, a ser mais popular, né? Então, E como isso tem gestor valor. também, como Sim, gestor também. sim. Então aí, Falcão já tá conversando com a gente já. Fica aí o convite de mais uma vez. Esperamos que você venha aqui para falar de negócios também com a gente. Então, Ele tem umas coisas estivermos legais. assistindo. Brito também, salve Brito. Um abração para você. É isso aí. E de treinadores clássicos, de renome, assim, do passado, tem alguém que você fala, te inspira, você fala, pô, esse cara aqui Não, fez pode um ser do trabalho presente legal. também, um cara que... Não, cara, eu acho que assim, a minha geração tem no Tele uma referência, né? Acho que principalmente pela energia, pela questão de persistência até vencer. O futebol maltrata muito as pessoas no fracasso, né? Ele é um cara que viveu isso e depois conseguiu, num certo momento, dominar o futebol brasileiro. Eu acho que tem um cara que eu admiro muito, que eu tive o privilégio de conhecer e de ter relacionamento, que é o Muricy Ramalho. Mas que é um cara, assim, em termos de valores éticos, morais e também desportivos top. E hoje, assim, a gente, cara, eu tenho uma admiração muito grande pelo nosso treinador, pelo Maurício Barbieri. A gente se conhece há 20 anos, nós crescemos juntos no Audax. Nós temos aí um mês de diferença, uma trajetória profissional muito similar. Sempre que nós estivemos juntos, a gente conseguiu produzir bons resultados. Então, é um cara muito competente, um treinador jovem, que na minha concepção tem as ferramentas para ser um dos melhores treinadores do futebol brasileiro logo. E aí hoje a gente olha muitas referências de fora, né? Eu não sei se é porque a gente conhece menos por dentro, que nós como brasileiro temos essa cultura, né? O de lá é melhor. Mas de fato o ambiente lá proporciona que esses treinadores construam coisas bacanas, né? Então, cara, o Klopp para mim é um cara fora de série, genial. E eu assisto muita entrevista de treinador. Assim, porque para mim aquilo é muito didático, é muito comum. O jogo acaba meia-noite, eu ainda fico esperando a coletiva para ver o posicionamento, a análise. Se ele enxergou a mesma coisa que você no jogo. Isso te ajuda a conhecer o modelo mental do cara, né? Como que o cara enxerga jogo, gestão. Então isso para você conhecer o treinador é tão rico quanto ver a equipe dele jogando, né? Então você tem esses caras como Guardiola, Mourinho, Klopp, que além de grandes treinadores, os caras são gênio em entrevista, né? Bacana, vale a pena. Vale muito a pena. Às vezes é mais interessante que o jogo, dependendo do jogo, eu concordo. E o Guardiola, pra mim, é o Messi dos treinadores. O cara ganhou os 3 maiores títulos de 3 países diferentes. Também é difícil falar que o cara... Vem aqui no Brasil ganhar aqui, será? Pô, queria muito. Eu também. Aí, Red No meu Bull. time ainda. Só uma curiosidade, quando você vai lá tirar o diploma da FIFA e faz o CBF Academy, você tem disciplinas e estudos de caso?
pra análise? Como é que é mais ou menos os caras treinam? Assim, ó, o da CBF Academy é o curso de executivo de futebol. Ele vai passar a ser uma exigência também no mercado para trabalhar como diretor executivo. E aí você tem conteúdos dessas áreas que estão em torno do jogo. A gente discutiu muitas aqui, né? Então tem uma parte de gestão de governança, tem a parte de direito, aí vem a parte de fisiologia, psicologia, a gestão de elenco, a parte desportiva. Esses programas internacionais, o da FIFA eu estou fazendo, está no meio, eu não terminei ainda. Eu fiz o do ECA, que é a Associação de Clubes Europeus, e fiz um do Johan Cruyff Institute, mas esse já tem uns 4, 5 anos. E eles são divididos em pilares também, né? Governança e gestão, aí tem futebol de base, profissional. Então vem uma parte teórica, mas ele é muito baseado em estudo de caso. Então, por exemplo, esse do ECA, cada sessão era em um clube, e aí parte do estudo era em cima daquele clube. Então, uma sessão foi na Juventus, a outra sessão no Atlético de Madrid, aí uma no Olympiacos, teve uma sessão na China, e aí teve uma sessão no estádio do Yankees, que aí foi muito pautado no mercado norte-americano. Então o comissário da MLS foi lá explicar a liga e os planos, aí a gente estudou o modelo universitário, né, como que o esporte é usado no aspecto educacional. Então você vai conseguindo navegar em várias áreas. E aí, óbvio que o nível de relacionamento nesses cursos também é muito legal, né? Você consegue depois, em viagens, se aproximar de vários Trocar cursos. uns cartãozinhos, né? E mantém a interação, né? Hoje em dia é muito fácil, com tudo que tem de tecnologia, isso encurta caminhos aí. Muito bom. Esquecemos do ponto. Esqueceu? O RH vai cobrar a gente. RH vai pênalti tomar. Se você não der a honra de bater o ponto aqui no Critique, você nunca bateu ponto, né? Cara, nunca bati, foi proposital, porque o futebol é isso, não tem como bater pontos, senão nós vamos ficar tudo milionário com banco de horas. O cara vai deixa pra bater quase às 10 que vai uma hora essa aí. Valeu. Boa. Aí, ó. Aí tá participando do Critique. Quer deixar recados pra galera, pros nossos ouvintes aí? O que você gostaria de deixar recado pro pessoal acompanhar também o time, o clube e você um pouco a sua trajetória? Cara, não, só agradecer a atenção da galera, agradecer principalmente vocês pelo papo, pela qualidade da discussão dos assuntos. Um prazer estar aqui, desfrutar desse tempo, trocar ideias sobre futebol, gestão. E nada, só agradecer mesmo e um grande abraço a todos aí. Pô, que legal. Obrigado, Thiago. Galera, segue a gente nas mídias sociais ali, no Instagram tem conteúdo exclusivo e específico ali pra você ficar atento. Até a próxima segunda-feira aí, sabemos ali, ó. Segunda-feira, Ana Fontes. Uau, Ana Fontes. Olha lá. Fontes. Galera, o papo vai ser imperdível, galera. Tamo junto até segunda. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, obrigado, Thiago. Obrigado, valeu.